Olá, pessoal do MarHubcast, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Aqui vocês sabem que a gente fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo. E em alguns episódios a gente faz um bate-bola muito legal com o nosso outro projeto, que é o MaBook Club, em que a gente conversa sobre livros, estudos e aprendizados. Hoje, em especial, a gente vai trazer um convidado que vai falar sobre filosofia, vai falar sobre os aprendizados que a gente pode trazer da filosofia, mas principalmente como é que a gente pode tangibilizar certos aprendizados que a gente tem, certas leituras que a gente tem e trazer para o nosso dia a dia. Brian, bem-vindo. Muito obrigado, fico feliz pelo convite. Aqui, como eu disse agora há pouco para ela, é o meu primeiro podcast, minha primeira oportunidade de ser entrevistado, digamos assim, e eu fico extremamente feliz com esse convite, honrado, privilegiado, e que nós venhamos ter um papo aqui que termine melhor do que começamos. Com certeza, é o nosso prazer. Quando eu fiquei sabendo que era o seu primeiro, foi uma honra ainda maior para a gente. Mas, Brian, para quem não te conhece, não conhece a sua história, como é que você saiu da engenharia para mergulhar na filosofia? E como é que você fez, assim, saindo do concreto para o conceito? Como é que foi essa transição? Então, nós vivemos hoje em uma sociedade que ela exige muitos padrões a serem cumpridos. Nós, no nosso clube de leitura, por exemplo, com os meus alunos, eu falo muito sobre isso, sobre como a vida, ela tem deixado de ser vivida e tem começado a ser como uma listagem que você vai dando os checks da vida para você ir cumprindo, chegar no fim e viver uma mera existência. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre busquei uma área muito mais rentável, muito mais monetizada, que é, por exemplo, a construção civil. Os prédios não Uhum. param, as construções não param, e por conta desse incentivo econômico que a sociedade nos impõe de buscar o capital, buscar o recurso, eu segui esse caminho como técnico de edificações, concluí minha primeira formação, só que a filosofia sempre me acompanhou. Desde cedo, com 14 anos, eu comecei a ler muito sobre os mitos gregos, e os gregos, eles são o berço do nosso ocidente. Então eu fui estudando sobre os 12 trabalhos de Hércules, sobre o Minotauro e Teseu, sobre Jasão e os Argonautas, e eu sempre percebia que não era só sobre a narrativa, que tinha alguma coisa ali no fundo, tinha uma moral a ser contada, como por exemplo numa fábula. E essa moral estaria diretamente ligada com os filósofos futuramente, lá em 700 a.C., quando surgem os primeiros. E isso foi automático, uma passagem muito tranquila da mitologia para a filosofia. E aí eu comecei a estudar, comecei a me interessar, Platão, Aristóteles, os grandes nomes, e isso veio me acompanhando muito mais como um hobby do que como um trabalho. E depois que eu fiz a minha primeira formação como técnico em edificações, comecei a seguir nesse mundo, como eu disse, um mundo muito mais padronizado, muito mais imposto do que voluntário da minha parte, eu percebi que ali eu poderia seguir um outro caminho, já que agora eu tinha resolvido o problema da primeira profissão, né, que nós sempre Uhum. queremos ter alguém na vida, como costumamos falar, então eu falei: "Não, agora eu vou partir para a filosofia". E aí eu fiz a minha meu bacharelado, fiz a minha licenciatura, e eu percebi que aquilo me preenchia muito mais. E eu até separei um livro aqui, que é o queridinho das pessoas que começam na filosofia, que é de Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, Ah, filósofo legal. alemão, O H e a Ciência, e esse daqui é o primeiro livro na onde ele cita um conceito que foi o conceito que mudou toda a minha vida, o conceito do eterno retorno. O eterno retorno diz o seguinte: imagine que a sua vida será vivida de maneira eterna e de maneira repetida. Portanto, Hum. tudo que você faz hoje será feito por toda a eternidade. A escolha que você faz hoje, com 30 anos, é a escolha que você fará por toda a eternidade quando você bater os 30 anos, quando a sua vida se repetir, como se fosse em um ciclo. E aí eu fui percebendo que, diante desse eterno retorno, a pergunta que Nietzsche quer fazer é: isso é uma bênção ou isso é uma maldição? Se a sua vida fosse vivida de maneira repetida e eterna, seria algo bom ou ruim? E eu percebi que no campo da edificação, fazendo cálculo estrutural o dia inteiro, dimensionando sapata, fundação, colocando ali coeficiente de esforços no concreto, isso e aquilo, seria algo que eu não faria a vida inteira. E eu não faria por toda a eternidade se fosse preciso. E eu percebi que na filosofia seria o contrário. Na filosofia seria uma bênção, porque nas minhas primeiras aulas eu ficava 2, 3, 4 horas falando, sem beber um gole d'água, e ainda assim estava cheio de vida.
E ali eu encontrei, vamos dizer assim, o que as pessoas gostam de dizer, né, o meu propósito. E Hum. diante desse eterno retorno, que fica até de conselho para as pessoas que estão assistindo, você pode fazer tudo na sua vida com uma boa decisão fundamentada em uma vida que vale a pena ser vivida. Seja um relacionamento, será que eu ficaria com essa pessoa por toda a eternidade? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no campo que você quer exercer os seus esforços? E foi exatamente isso que fez eu mudar drasticamente do campo da construção civil para a filosofia, porque eu percebi que eu não sou eterno. O eterno retorno é uma suposição. Então a vida ela já é muito pequena, muito curta para eu ficar desperdiçando o meu tempo em locais onde eu não me preencho. É interessante, né, que você colocou, Brian, né, a curiosidade aí que você começou muito cedo, 14 anos, né, para começar a ler a mitologia e entender o que está por trás daquilo ali, né, porque é uma história bonita, mas para você entender realmente a mensagem forte que tem ali, os símbolos e signos que são colocados, né, até nas personagens, né, e nos elementos da história, né, é uma profundidade, né, e uma maturidade, né, que você tem que ir conquistando, assim, com o tempo. E é interessante que você falou, no momento em que a primeira etapa estava solucionada, quer dizer, você tinha aquela sua formação, você conseguiu de repente, uma estabilidade ou um dinheiro, né, seguindo os padrões do que é esperado pela sociedade, né, de repente até a família, né, o seio que você está ali inserido, e aí você começou a questionar aquilo ali, né. Eu tenho um emprego padrão, eu acordo no horário X, no horário Y, eu estou dentro de instituições que me dão regras, né, e a forma de trabalho, e dali eu vou começar a questionar. Eu acho que, esse processo é muito interessante, e eu faço aqui um paralelo para quem trabalha também com arte ou com áreas criativas, porque muitas das vezes eles se encontram nessa situação. Eu, por exemplo, uma experiência particular, né, eu trabalhei com auditoria de contrato, eu trabalhei com, mercados de leasing, empresas internacionais, depois eu fui para a área comercial da área de petróleo, áreas completamente diferentes da arte em si. E eu tive esse sentimento que você teve, eu cumpri ali, né, eu fiz ali o papel, pós-graduação, MBA, formações, né, viagens internacionais de intercâmbio, e aquilo não dizia a minha essência, né, e aí começa o questionamento, acho que vários artistas ou filósofos, professores, etcéteras, eles chegam nesse ponto. E eu queria entender, Braia, qual foi o ponto de virada para você? Você estava ali como uma leitura, um aprendizado, um hobby, mas qual foi esse momento que você falou assim: "Não, eu vou virar a chave, é isso que eu quero da minha vida"? Como é que foi esse momento? Eu acredito que esse momento tenha acontecido muito pelo resultado, né. Nós somos seres dopaminérgicos, tudo aquilo que nos motiva, e a palavra motivação, ela ganhou uma entonação muito pejorativa ultimamente, as pessoas acham que motivação é euforia, mas não é. Uhum. Motivação é o que move o mundo, a própria palavra diz, os motivos para a ação. Então, a motivação para o técnico em edificações, por exemplo, dinheiro, status, reputação, estabilidade, como você propriamente disse. Agora, as motivações para a filosofia transcendiam, como, por exemplo, eu terminar uma aula e um aluno falar: professor, você mudou a minha visão de vida nisso. Professor, eu estou com ansiedade, estou com depressão e eu estou aliando as suas aulas ao tratamento psicoterapêutico. Professor, eu estou vivendo muito melhor, meus filhos estão lendo, eles estão vivendo melhor comigo. Nós temos uma comunidade aqui em casa, vários alunos fazem isso, entram no clube de leitura, transformam o lar deles em um lar literário de fato, e isso foi me movendo para uma transcendência muito maior, porque eu fui percebendo que o vazio que eu tinha dentro de mim, o vazio de me perguntar, de me questionar quem sou eu, e eu ser um mero técnico em edificações, ser uma pessoa que trabalha disso, que ganha tanto, que faz isso, que faz aquilo, não correspondia, como você mesmo disse, à minha essência. E a Uhum. essência, ela é algo que transcende o ser humano em todos os sentidos. O próprio Aristóteles, ele dizia isso: "A essência torna o ser aquilo que ele é".
E você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser desempregado, rico, pobre, mas a sua essência não muda. A sua essência como um ser humano de fato. E é aquilo que nós estávamos falando, né? A sociedade, ela vai de maneira totalmente automática, não vou falar que a sociedade é um leviatã, como diria Hobbes, mas a sociedade, de maneira automática, ela impõe o ser alguém na vida. É algo que todos querem ser. Você se formar na faculdade, você fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, isso e aquilo, e aí você alcança um cargo, alcança vários renomes ali dentro, uma reputação, isso é normal. Só que nós esquecemos que a sociedade vai medir o nosso valor com a régua dela e não com a nossa própria régua. E a régua de cada um é diferente, pois somos seres individuais. Não adianta eu querer ser o advogado tal, X, Y, sendo que eu sou o Brian, eu sou o ser humano que representa o filho de não sei quem, o filho de não sei quem, que tem esse contexto, essa criação, em que até a íris dos olhos é algo irrepetível, que ninguém nunca mais vai ter. Então, essa individualidade foi o que eu priorizei graças à filosofia. Por isso que eu acredito que o estudo da filosofia, o estudo do autoconhecimento, é algo essencial desde a infância até o último dia de vida, porque é algo que te dá uma nova lente sobre uma vida embaçada que antes ninguém enxerga, por conta Hum. de toda essa padronização que falamos. Então, respondendo melhor a sua pergunta, o ponto de virada, o ponto de inflexão, a epifania que falamos, né, foi o momento que eu dei a minha primeira aula e eu saí da aula e percebi que mesmo cansado, com 4 horas falando, com mais 6 horas de estudo anterior para dar aquela aula, já que o nervosismo bate, a gente tenta se Sim. preparar ao máximo, e isso é até bom. E ainda eu percebi que ali foi o melhor momento do meu dia, da minha semana, e que se eu ficasse a vida inteira fazendo cálculos, eu nunca iria chegar naquele nível. Então eu acredito que foi o impacto que eu gerei na vida das pessoas, e não de uma forma egocêntrica, mas apenas de uma forma com que a minha chama do conhecimento, a minha chama da sabedoria, que foi algo que eu sempre busquei muito, transcendeu a tal ponto que eu acendi outras chamas ao meu derredor também, que são os meus primeiros alunos, que eu tenho muito carinho, que nós começamos, aí vai fazer 2 anos de empresa já já. Legal, é interessante, né, que eu estava aqui lembrando desse meu momento, né, e aí, você falou: "Ah, tem um nervosismo", você está falando para pessoas, né, mas que depois quando acaba você tem aquele sentimento: "Ah, é isso que eu quero fazer para a vida", né, é aquele sentimento de preenchimento, e eu também saí disso de uma palestra e as pessoas perguntaram: "Como é que foi?" Eu falei: resolvi minha vida, eu entendi a ali o que que é o significado, né, o que que tá por trás ali, o que que faz tudo valer a pena, né, aquelas pessoas que falam: "Nossa, podia ficar aqui horas e horas trabalhando", a gente lembra do Flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi, em que você tá meia-noite, 1 da manhã, a pessoa te chama: "Vai dormir não", e você né, abstrai a noção de tempo, porque aquilo ali, você entra num processo, né, de flow criativo ou de flow intelectual, vamos dizer assim, que você perde a noção, você dá aquela desgarrada do tempo e espaço, né, e você fica imerso naquela fluidez, de pensamento. Você comentou aí, Braia, sobre um pouco sobre família. Como é que foi? A gente falou desse momento, mas como é que foi a reação da família? "Vou viver de filosofia". Teve objeção? Como que os amigos, né, a família falou? Como é que foi, assim, essa recepção desse momento? Muito boa essa pergunta, porque é um estereótipo que as pessoas têm, né, do filósofo ser aquele homem que é pobre, que fica largado na rua, só pensando, questionando, até por conta desse cara aqui em cima, né, o Diógenes, que foi quem Hum. criou esse estereótipo, Diógenes o cão, que foi o homem que desprezou Alexandre o Grande, desprezou as riquezas e etc. Mas eu acredito que foi muito natural, porque desde cedo eu praticava a leitura, eu praticava esse quesito mais intelectual, digamos assim, do aspecto clássico. Então eu sempre, Uhum. na hora das conversas, eu citava um mito grego, eu falava disso, eu falava daquilo. Minha mãe até brincava comigo, falando que eu deveria fazer psicologia, que são áreas interligadas, né? Aham. Isso foi acontecendo de maneira gradual e não teve esse baque da família, por exemplo, questionar, porque eu dei resultados muito rápido. Eu sempre estudei, sempre fui me qualificando e eu Uhum. tenho
acredito eu, não vou aqui ser egocêntrico, nada do gênero, mas eu acredito que eu tenho algo intrínseco dentro de mim que é a didática. Eu tenho uma certa facilidade em padronizar os conhecimentos que são difíceis e conseguir ordenar cada um deles para passar para um aluno. Então, Uhum. diante dessa didática, nós fomos crescendo muito rápido, por exemplo, no Instagram, nós vamos bater 2 anos aqui, chegando já a 300 mil seguidores, nós temos quase 15 mil alunos, e isso foi de maneira muito rápida e também, digo eu, algo que aliviou o processo deles enxergarem a filosofia na minha vida. Claro, se eu perguntar para minha avó: "Vó, o que que eu faço?", ela não sabe o que é filosofia, mas ela Aham. tem certa noção que eu sou o professor, que eu ensino isso e aquilo, só que ela não sabe o que é filosofia, porque é algo muito distante da sociedade. Então, como Hum. você tem um certo estereótipo, mas eles sabem que eu me encontrei nisso. E quando você se encontra em alguma coisa, quando você vê os impactos, por exemplo, você posta um vídeo no Instagram, e aí o aluno vai lá e comenta: "Muito obrigado, professor, esse ensinamento mudou minha vida", isso e aquilo, e eles acompanham, eles vão vendo que o trabalho da família, né, que é entregar um bom cidadão na sociedade, foi bem executado, e nós estamos dando bons frutos. Então, acredito que se fosse mais repentino, por exemplo, eu estivesse no mercado de edificações, e aí do nada eu mudasse para filosofia, sem nenhum pré-conhecimento naquilo, como vem desde a adolescência, aí sim eu acredito que o baque seria grande. E eu esperei dar resultados, né? Em um certo momento eu conciliei a filosofia, a empresa que estava crescendo, com o mercado de trabalho, e aí o meu sócio apareceu, o Gabriel, até um abraço para ele que ele vai assistir aqui. Ele apareceu comigo e nós assinamos uma coprodução, ele me auxiliava em algumas coisas, nós fomos crescendo juntos, até que assinamos a sociedade quando a empresa já estava maior. E eu falei: "Não, agora eu vou dedicar minha vida 100% a isso". E se antes eu me cansava trabalhando 8 horas por dia no mercado tradicional, hoje eu não me canso trabalhando 14, 16, respondendo aluno meia-noite, 5 da manhã, porque, como você propriamente disse, né, aquele estado de flow, que você não cansa porque está além do corpo, está além do tempo, além mesmo da física, né. Legal, é interessante que você colocou, teve resultado antes, não foi uma ruptura e as pessoas já te identificavam, de repente, né, pelo que você comentou, nos papos de família, nos papos com os amigos, você devia sempre trazer um conceito ou uma questão filosófica, então aquilo já era uma coisa que as pessoas, já te entendiam, né, já te entendia como uma pessoa que tem um conhecimento filosófico, antes mesmo daquilo ser uma profissão formal, né, e ser o seu ganha-pão, né, no dia a dia. Mas eu acho que isso deve ser uma dúvida, Brian, de muita gente, né. Você falou, existe um distanciamento. E, por exemplo, se eu tô com vontade aqui, não, eu quero assinar aqui o plano estoico, como é que a filosofia pode entrar na minha vida? Parece estar muito distante da minha rotina, né, das dificuldades do dia a dia, acorda, é filho, é marido, é pagamento, né, eu tô imbuído naquela coisa. Como é que a filosofia pode acrescentar à vida da pessoa comum? Na prática, eu digo. Eu tenho uma aula dentro de um curso nosso, que é um curso bem profundo, chamado Academia Filosófica, onde eu fico ali mais ou menos 1 hora dando vários conceitos e definições para a filosofia. E existe um historiador da filosofia chamado Abagano, que ele diz que a filosofia estuda tudo aquilo que é humano. E além de Abagano, nós temos outro professor romano de estoicismo, lá do século I depois de Cristo, chamado Musônio Rufo, que ele foi exilado várias vezes por conta de uma coisa que ele fazia. Ele dava aula em praças públicas, algo que era muito raro. Você ensinar em praça pública significa que você vai ensinar para pobres, para mulheres, para cativos, para escravos, e naquele momento em que o conhecimento era elitizado, apenas os nobres, os homens, os ricos poderiam acessar, isso daqui era muito perigoso para aqueles que queriam manipular o povo através da ignorância. E Musônio Hum. Rufo dizia exatamente isso, que aquele que possui a razão já é um predisposto ao filosofar. Nós já nascemos filósofos. Uma criança, quando ela pergunta para a mãe: "Mãe, o porquê disso, o porquê daquilo", aquela fase dos questionamentos, aquilo é pura filosofia, porque nós já temos a filosofia de maneira intrínseca pelo fato de termos a consciência. Assim como a ave, ela possui a natureza do voo, porque ela já possui a aerodinâmica extinta de conseguir
dentro de si voar, e o peixe nadar, e o ser humano pensar. Então a Uhum. filosofia, ela é a mãe de todos os outros saberes, como falamos na academia, por conta dessa naturalidade que envolve o ser humano. Desde o momento que você questiona com a infância, ou até o momento que você se questiona durante um problema na fase adulta, o porquê isso está acontecendo comigo, isso é filosofia. E eu costumo dizer que a filosofia se aplica a todos, porque ela não é algo que vem do lado de fora para dentro, ela é algo que desperta de dentro para fora, porque já está dentro de você como um ser humano de fato. E aí eu gosto de dar um exemplo, né? Na escola, você vai ter a matéria de língua portuguesa, a matéria de matemática, geografia, isso e aquilo. Vão ter alunos que vão fazer uma equação de terceiro grau em 2 minutos. E vão ter alunos que vão escrever uma redação nota 1000 no Enem em 10 minutos, porque é a individualidade de cada um. Mas o que proporciona o aluno aí a fazer a equação de matemática em minutos e o outro a fazer a redação em minutos é um elemento em comum, que é a filosofia, porque a filosofia trata do questionamento. Quando o aluno recebe a instrução para fazer a redação, ali já começa a filosofia, porque ele se pergunta: como eu vou começar? Como que eu vou escrever? Quais temas estão relacionados? Isso é filosofia. Agora, quando o aluno recebe a equação e ele vai separar ali as denominações em comum, vai pegar os números, isso e aquilo, a fórmula correta, isso é filosofia, porque é um questionamento que ele começa a se fazer do resultado que ele está buscando. Então, o fato do ser humano pensar já é uma predisposição a filosofar. E é por isso que a filosofia é tão distanciada, porque não se ensina a filosofia nas escolas. O que se ensina é basicamente a história da filosofia. As pessoas aprendem que nós temos o período clássico, Platão e Aristóteles. Período medieval, nós temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, isso e aquilo. E aí, nós vamos colocando de maneira engessada na cabeça do aluno uma história da filosofia. Não é à toa que a maioria das escolas não tem professor de filosofia, porque elas têm professor de história dando aula de filosofia, porque é um tema Exatamente. comum. Então, como diria Kant, não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Então, se eu, por exemplo, fosse professor de uma rede estadual, onde nós temos o ensino da filosofia, eu pouco me importo com o que Platão. Eu iria ensinar Platão? Iria. Iria ensinar Aristóteles? Iria. Mas qual é a aplicabilidade que isso tem na vida do aluno? Para a criança começar a se questionar: quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quais são os meus propósitos? O que eu acredito? O que eu não acredito? Desde pequeno, você vai desenvolvendo esse senso crítico do pensamento, porque é algo natural. Não é à toa que Kierkegaard ele diria que se o homem tivesse o mestre dele como uma criança, se o seu mestre fosse uma criança, ele seria metafisicamente grande, porque a criança tem a pureza do questionamento, que é uma pureza que vai sendo perdida no decorrer da vida adulta por conta daquele automatismo que falamos. Você mesmo disse: família, marido, esposa, filho, trabalho, pagamento, isso e aquilo. E aí é muito mais sobre fazer e pouco sobre questionar. É muito mais sobre obedecer o que a vida impõe do que sobre, calma aí, o que está acontecendo aqui? Por que as coisas devem ser assim, não assado? Quem sou eu? Será que eu estou seguindo o caminho que eu quero? Será que eu estou seguindo para uma vida que eu propriamente quero viver? Então, a filosofia ela é vendida como uma teoria e não como uma prática, que é algo totalmente distante do que os filósofos propriamente dizem, né? Então, a filosofia, quem está assistindo aqui conosco, você já é um filósofo, você já é uma pessoa que questiona, você já é uma pessoa que faz interrogações, até mesmo para clicar aqui e assistir conosco esse podcast, você se perguntou por que eu devo fazer isso. Talvez não de maneira clara, mas de maneira instintiva você fez. E é exatamente isso que vai trazendo a clareza para o ser humano em seguir a filosofia que foi sendo perdida no decorrer dos anos. Então, para trazer a filosofia, né, a nossa prática seria a partir de questionamentos e autoquestionamentos. É assim que começa a gente tirar da lógica, né, do ideal e trazer para ação. Seria esse o movimento de eu gostei do que você falou, né, a gente me relembra aqui, que a gente não estuda filosofia, né, a gente, filosofa meio que fazendo, né, é o nosso dia a dia e começa pelo fazer perguntas, seria isso? Perfeito, é exatamente isso. O questionamento, ele é o que move o ser humano a todas as evoluções do mundo. Para surgir a eletricidade, o homem precisou se questionar: por que não existe algo que possa iluminar isso daqui de tal maneira ou mover um mecanismo
como se fosse uma corrente elétrica. Todo questionamento vai desenvolvendo as naturezas, as disciplinas. Por isso que nós falamos que a filosofia é a mãe de todos os outros saberes. Sim. Pitágoras, para criar o seu teorema, ele precisou se perguntar: como que eu encontro a hipotenusa, sendo que eu só possuo 2 catetos? E aí Sim. nós temos a biologia. Como que eu vou classificar as espécies, lá com Teofrasto, discípulo de Aristóteles, sendo que nós temos tantas? O que que eu posso fazer? Todo esse questionamento que a filosofia nasce em 700 a.C., com Tales de Mileto, nós temos exatamente essa essência, de você Uhum. não saber e, a partir disso, buscar uma resposta. E esse não saber é algo natural do ser humano, porque nós somos ignorantes por natureza. Ninguém nunca vai saber sobre tudo. A figura do sábio, como diria Sêneca, é mais rara que uma fênix. Então, o questionamento ele já nos acompanha a todo momento. Só que a grande ferramenta que a filosofia nos dá não é só questionar, mas é questionar melhor. Pois quando você questiona melhor, você também encontra melhores respostas para guiar a sua vida diante dos acontecimentos, das adversidades, dos obstáculos. Então, eu acredito que, como você mesmo disse, essa é a aplicabilidade da filosofia. Lógico, nós temos várias outras, temos conceitos, como eu comecei aqui falando do eterno retorno, que já é um questionamento intrínseco, né? Será que eu Sei. viveria minha vida de maneira eterna e repetida? E isso é a prática da filosofia. É a pergunta, é o questionamento. Se você não questiona, você aceita. Se você não questiona, você obedece. Se você não questiona, você segue. E a grande pergunta que fica é: já que você segue, obedece e mantém a sua vida de uma maneira automática, lá na frente você não pode se arrepender, você não tem o direito de questionar mais, porque quando era para ter feito isso, você não fez. Então, acredito que, é como você disse, a filosofia é a arte de questionar, e isso é o que dá a ela uma prática muito mais próxima do que aquela teoria vazia que é ensinada nas escolas, por exemplo. Legal. Eu acho que a escola nos ensina muito a responder, né, até a prova ela é, né, você foca na resposta, né, e aqui você dá a luz a perguntas bem feitas, perguntas impactantes que vão abrir para diversas respostas, às vezes não encerrar em uma, não há um certo ou errado, né, às vezes uma ponderação, né, então a importância de um ponto de interrogação bem dado é mais importante do que um ponto final de uma resposta, né. Mas, na prática, Braia, eu quero começar a estudar, por onde começo? Eu sei que você tem a sua comunidade, né, mas tem livro, tem a comunidade, como é que seria o primeiro passo dessa pessoa que entendeu a importância e agora quer entrar, né, quer entender um pouco mais? Eu acredito que o primeiro passo que toda pessoa que quer estudar filosofia é ir diretamente na fonte, ir diretamente nos filósofos, nos pensadores, mesmo que você não vá entender muita coisa de começo. Porque há uma grande diferença entre a experiência empírica que você tem experimentando ali o livro, lendo o livro, mesmo sem entender nada, você apanhando de Platão página por página, do que você vê Uhum. falando. É a mesma coisa da laranja. Se você era lá pequenininho, nunca comeu uma laranja, você não consegue saber o sabor da laranja por alguém explicando. É necessário que você experimente a laranja. E aí depois disso você consegue fazer uma crítica, um elogio, falar se gosta ou se não gosta. É a mesma coisa na filosofia. E eu acredito que o primeiro passo, além de você pegar esses clássicos, como por exemplo Platão, Aristóteles, eu até separei alguns aqui para sugerir no final, né? Alguns Uhum. livros para as pessoas que querem começar, são livros essenciais para se ter na estante, é justamente trazer essa aplicabilidade na sua vida. Você não só ler o livro, mas você conversar com o livro. É algo que eu ensino muito para os meus alunos, porque o livro ele não vem de bandeja, ele não é um método passivo de estudo. O livro ele é ativo, principalmente um livro de filosofia, porque Sim. aquele conteúdo é um questionamento que um pensador teve sobre um determinado tema. Platão, quando ele vai trazer o seu simpósio, o seu banquete, qual é o questionamento? O que é o amor? O que é o eros? E aí você vai lendo aquilo e não é como um livro de autoajuda, que você tem 20 maneiras de enriquecer em 10 dias, como as pessoas fazem hoje em dia. Você Aham. tem uma conversa. E aí Platão vai trazendo que o amor, ele é o desejo pelo bem amado para a eternidade. Aí você fala assim, será que eu amo meu marido a ponto de eu querer ele pela eternidade? E aí Platão vai lá e fala: o amor, ele é uma das ferramentas mais plausíveis para você não se envergonhar, pois aquele que comete um erro diante do seu amado
ele se envergonha a tal ponto que ele deixa de cometer erros. Ele não quer ser falho diante do amado. E aí você pensa assim, qual pessoa que eu não quero envergonhar? E essa pessoa provavelmente é uma pessoa que eu amo, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos. E isso vai trazendo uma prática com que você converse com o livro. E é claro, não é necessário que seja um livro fácil, um livro de fácil entendimento. Então, uma tríade aqui para você aplicar na sua vida e em tudo que você for começar, só que mais focalizado na filosofia. Primeiro, livros curtos, né? Isso ajuda bastante, porque um livro denso, se você pega um Ser e Tempo de Heidegger, você já não consegue pegar a mesma frequência, por ser um livro muito maçante. Livros Uhum. curtos, livros aplicáveis, temas que são cotidianos na sua vida, como por exemplo, eu citei O Banquete de Platão, é até um livro que nós estamos lendo esse mês no clube de leitura. É um livro bem prático, bem rápido, você termina ele fácil e você termina com ele pensando, conversando com o livro. E o terceiro ponto são livros legíveis. Legíveis eu quero dizer que você compreenda o livro de fato. Não adianta eu indicar, por exemplo, Nietzsche, eu até citei, né? O pessoal gosta muito de Nietzsche, mas para você entender Nietzsche, você precisa de um arcabouço anterior em Nietzsche. Então é necessário você começar lá com o Crepúsculo dos Ídolos, aí você lê um, lê outro, e assim vai avançando. Então, livros legíveis no quesito de serem livros compreensíveis. Então, não sei se você quer que eu mostre agora, pode mostrar agora ou depois, os 5 livros que Pode sim, eu falei aqui. fique à Primeiro vontade. de todos, até fazendo uma menção honrosa, né, eu separei 5, mas O Hum. Banquete de Platão é o livro que nós estamos lendo atualmente no nosso clube de leitura, Desvendando Clássicos. O Banquete é um livro muito bom e ele facilita o entendimento, porque Platão por si só ele é complexo. Ele é difícil, pois foi escrito em outra época da nossa, quase 2.500 anos atrás. Só que ainda assim, Platão era apaixonado por dramaturgia, ele era apaixonado pelas tragédias gregas, Eurípides, Sófocles, Ésquilo, aquelas histórias que parecem de fato um teatro. E o teatro é muito comum de você se entender porque é uma situação do dia a dia, é como se você estivesse conversando com alguém, só que de maneira assistida. Então ele faz a Hum. mesma coisa aqui. Cada um vai dando sua opinião, cada um vai dando seu conceito. Nós temos vários contribuintes, vários discursadores dentro do banquete. Então fica a primeira sugestão. Um outro livro que eu acredito que é essencial para começar na filosofia, Apologia de Sócrates. Platão, ele foi o homem a quem ficou a responsabilidade de trazer tudo sobre Sócrates que conhecemos. Sócrates não escreveu nada porque ele era a favor da dialética, do discurso e do debate, não tanto da escrita. E Sócrates, ele é um mártir da filosofia, tanto que a filosofia é dividida em duas, pré-socráticos, pós-socráticos. Cícero diria que Sócrates trouxe a sabedoria dos deuses para os homens, porque até aquele momento, mesmo com o questionamento filosófico evidente com os pré-socráticos, o questionamento era: por que os deuses fazem isso? Por que os deuses fazem aquilo? Por que a guerra existe? Por que os deuses querem a maldade? Por que eu não fui recompensado mesmo eu praticando aqui as minhas oferendas, os meus holocaustos ao deus Poseidon, e etc. Questionamentos distantes. E Sócrates ele começou a olhar muito mais para dentro do homem. Ele não queria saber o que Deus tal fez, qual é a origem do homem, se eu venho da água, do fogo, como os filósofos pré-socráticos buscavam. Ele começou a questionar o que é o bem, o que é o amor, o que é a virtude, o que é a política, o que é a justiça, e tudo isso é relatado nos diálogos platônicos, e esse daqui é o momento do julgamento de Sócrates, né? A sua defesa, a sua apologia. E é muito interessante por ele ser um mártir. Ele é muito associado a Jesus Cristo, por exemplo. Nós temos a divisão histórica dos judeus antes de Cristo, depois de Cristo. E na filosofia a mesma coisa, antes de Sócrates, depois de Sócrates, pelo mártir que ele foi. Ele foi condenado por 2 crimes, por corromper a juventude ateniense, algo que ele não fazia, mas como nós falamos aqui anteriormente, a manipulação de pessoas ignorantes é uma ferramenta fundamental em todo governo que busca o autoritarismo. Então, um homem que está educando aos jovens é um risco para um governo corrupto, como já existia naquela época, e também por ateísmo, mas não por ele não acreditar nos deuses da época, mas por ele introduzir um novo deus, que era um deus desconhecido que ele citava, um deus que ele questionou toda a mitologia grega e trouxe um deus único, monoteísta, e isso serviu de, vamos dizer assim, um bode expiatório para pegarem Sócrates e fazerem o que quiserem com ele. E aí ele se defende aqui, e se defende falando muito sobre justiça e virtude. Então, é um diálogo essencial, porque você vai ver um homem que está sendo acusado injustamente, só que agindo de maneira virtuosa. Então, se você
sofre injustiças na sua vida, se você acha que o mundo não é justo, como de fato não é, esse diálogo aqui é perfeito para você. E Decidindo, né, Brian, pela virtude até o fim, né, até, assim, colocando a sua vida ali como prova da sua palavra, né, então realmente ele se colocou como essa posição de dar a vida pela sua ideologia, pelo que ele acreditava, né. Então, assim, essa divisão que você fez é interessante, né, é o antes e o depois, né, assim como tem o Cristo é o antes e o depois, porque a pessoa realmente fez uma ruptura ali, né, elevando de repente as questões que ele estava começando a questionar, para questões que realmente têm que ser levada a séria, né, a ponto de colocar sua vida, eh, à disposição desse conceito, né, tipo ele, né, é isso ou eu nem quero a minha vida, né, é uma coisa assim, né. perfeito. Hum, E ele teve a oportunidade de fugir, né. claro. Criton, ele é patrono de Sócrates, era um homem riquíssimo da época, e ele patrocinava, né, patrocinava Sócrates nos seus estudos, em tudo que Sócrates quisesse fazer na sua vida. E ele disse: Sócrates, um dia antes, né, um dia depois do caso, após o julgamento de Sócrates, ele é acusado de corromper a juventude, do ateísmo, ele se Uhum, defende, faz um discurso belíssimo, mas pouco importa, quando você diz a verdade para pessoas que não querem ouvi-la, isso se torna apenas um sussurro. Ele se defende muito bem, as pessoas aplaudem, gera todo esse diálogo aqui platônico. E aí no dia seguinte ele está na prisão esperando a sua morte. E Criton ele fala: Sócrates, eu tenho a oportunidade de uma fuga aqui para você. Nós vamos pagar aos guardas, vamos fazer isso. Está vindo um barco, não sei da onde, para te buscar. E ele fala: Não, Criton, eu não quero fugir daqui. Eu não quero fugir daqui porque isso significa a fuga do meu propósito também. Se eu acredito tão firmemente em tudo que eu propus aqui em Atenas, a virtude aos jovens, a educação, a sabedoria, o autoconhecimento, para que que eu vou fugir quando tudo isso é colocado a fogo? É aqui que eu vou revelar se eu sou ou se eu não sou. Não foi uma atitude egocêntrica, eu vou morrer e todos vão se lembrar de mim. Foi uma uhum. atitude de dizer o seguinte: sem isso eu não vivo. Então, já que eles querem roubar isso de mim, então eu prefiro a morte. É até algo muito Exatamente. bonito, né? E aí o terceiro livro que eu indico aqui é um pouquinho mais complicado, né? É o Ética Nicômaco de Aristóteles, meu pensador favorito, mas eu indico ele porque ele é a sequência dos clássicos, né? Nós temos Uhum. Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. E aqui nós temos um tratado sobre os bons costumes. A palavra ética vem do grego de ethos, que significa caráter, bons costumes, bons hábitos. E qualquer livro que você ler hoje sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, de você se tornar inabalável, de você se tornar uma pessoa magnífica, vem desse livro aqui, é irrefutável. Só de você olhar quem Aristóteles mentorou, que foi Alexandre o Grande, você já entende o porquê. O maior conquistador do mundo antigo, o cara que com 24 anos já tinha praticamente o norte da África, o leste europeu, a própria Europa, Oriente Médio, parte da Europa no sentido oeste, ele já tinha conquistado tudo por conta desse cara aqui. Ética Nicômaco, sobre bons hábitos, sobre bons costumes, sobre você se tornar uma pessoa boa de fato. E agora, um livro que eu releio todos os anos, Sêneca, sobre a brevidade da vida. Esse livro Uhum. aqui, ele é bem curtinho, como eu disse, eu estou indicando livros que seguem aquela lógica que eu falei, que são livros curtos, legíveis e que têm uma aplicabilidade na sua vida. Sobre a brevidade da vida, Sêneca foi um estoico, um pensador romano, século I depois de Cristo, e ele está escrevendo algumas cartas para seu amigo Paulino. Paulino tinha acabado de receber um ofício muito importante em Roma, que era o de gestor de grãos. Ele iria gerir toda a agricultura romana, toda a produção de grãos. E imagine você gerir um recurso da sua cidade, do maior império daquela época, onde um terço do mundo vivia em Roma, e aquele recurso ser tão escasso, porque Roma não tinha uma agricultura tão forte quanto necessário. Então, era um homem que estava sob pressão diariamente, assim como eu, como você, diante do trabalho, todo dia querendo dar resultado. E Sêneca viu ali a oportunidade de dar um ensinamento para seu amigo, que é tirar um pouco de tempo para viver também. Ele falou: Paulino, tome cuidado com o trabalho, tome cuidado com a pressão, tome cuidado com a brevidade da vida,
como o título já coloca. Até porque o antecessor de Paulino nesse cargo tinha se suicidado por conta da pressão. Então é exatamente esse o ensinamento. E esse é um livro atemporal, porque vivemos na era da ansiedade, vivemos na era em que negociamos o presente pelo remorso do passado ou pela ansiedade do futuro. Então, esse livro aqui eu releio sempre e ele mudou a minha vida em todos os quesitos. E por último, né? Por último, não, penúltimo, o Confissões de Santo Agostinho, um pensador magnífico da patrística. Ele vive após a queda de Roma, ele dá um ponto inicial ali, entre aspas, no período medieval da filosofia. É um coração arrependido, é sobre uma confissão. É quando o homem ele já não pensa mais sobre o bem, mas ele pensa sobre a maldade que há dentro de si. É claro, é um livro religioso, ele é um dos maiores teólogos da Igreja Católica, só que ainda assim ele ensina muito sobre como você pode desenvolver a humildade, como você pode desenvolver a diminuição do seu ego, de tudo aquilo que há de ruim dentro de você, para dar espaço a algo novo. Claro, aqui ele cita a figura de Deus, a figura teológica, mas ainda assim eu amo esse livro, porque Santo Agostinho viveu uma vida hedônica, uma vida voltada ao prazer, voltada à libertinagem, ao roubo, principalmente ao engano das pessoas. Ele era professor de retórica, então ele falava muito bem e usava disso para a maldade, e ainda assim é um livro que você vê um homem arrependido. É algo que nós devemos fazer todos os dias, né? Até mesmo hoje nós postamos uma reflexão lá no Instagram de Epícteto, que ele diz assim: se você quer ser bom, comece acreditando que é mal. As pessoas sabem onde querem chegar, mas não sabem o que tem que deixar para trás para chegar até lá. Até porque se eu já me considero bom, eu nunca vou me tornar, né? Já que é uma, é uma contradição lógica. E por último, o Discurso do Método de Descartes, um livro que trata muito sobre aquela frase: penso, logo existo, cogito ergo sum. E é a essência da filosofia. Tudo que falamos aqui sobre questionamento é isso daqui. Descartes ele não queria saber o que estava acontecendo, ele queria saber o porquê estava acontecendo. E aí, diante dessa obra que dá o pontapé ao período moderno da filosofia, Descartes faz o seu questionamento sobre o cogito, o ato de você questionar sobre tudo, independente do que acontece, já com um pé na verdade. Ou seja, ele não questiona por questionar porque ele é chato, porque ele é cético, mas é porque ele quer encontrar o que é verdadeiro e não o que as pessoas me dizem, não o que as pessoas falam. É um livro um tanto quanto fácil, dá para se entender tranquilamente. Todos esses que eu citei aqui dá para se entender. Claro, alguns você entende mais, outros menos. Aristóteles, acredito eu, que seja um nível maior de dificuldade, mas se você quer começar com filosofia, esses daqui são os essenciais. É interessante essa que você colocou, né, essa tríade aí para começar, porque o início vai muito determinar como vai seguir, né, e se a pessoa vai seguir, né, se ela começa de repente por um difícil, uma linguagem mais, complicada ou que você precisa ter um conhecimento prévio, né, dos conceitos, você falou de Nietzsche, eu estou lendo agora o Zaratustra também, e não tinha lido o que você colocou aí, o Gaia e etc. E é um dos primeiros livros, assim, que eu leio indo fazendo, assim, anotações e já indo ver, né, o índice, remissivo aqui atrás para tentar entender os conceitos, né, porque ele começa a falar, né, o super-homem, ele começa a falar de um monte de coisa. Então eu li muito pouco, mas eu já estou vendo, tipo assim, eu preciso de um comentário, de um livro que me ajude a ler o livro, né, que é esse arcabouço de conhecimento prévio, né, que você falou que é necessário. Então entendo essas suas questões de dar livros fáceis, rápidos, práticos, para que você aos poucos vá galgando essa escada, né, da filosofia e vai entrando, com o tempo em coisas mais complexas, né, assim. E se a gente estiver, Braia, pensando, na estrutura dos filósofos, você falou aí, socráticos, pré, pós-socráticos, você citou vários nomes de filósofos, mas se a gente puder, pensar a estrutura do pensamento dos filósofos, pensando no corpo humano, por exemplo, né, quem seria a cabeça? Quem falaria de razão? Quem falaria de emoção e motivação? Quem falaria da prática? Quem falaria de visão, o olhar do futuro? Como é que a gente pode entender esses filósofos, pensando nesses pontos que eu falei? Quem seria o cara da razão?
Então, se a gente pudesse traçar uma estrutura, assim, né, corpórea para os filósofos, eu acredito Uhum, que, antes de tudo, né, nós tínhamos que trazer essa distinção que as pessoas acham que filosofia é só razão, é só pensamento lógico, é só questionamento, e não é só isso, né, nós temos uma dualidade que foi o tema, acredito eu, mais debatido na filosofia, dentre vários que nós temos, que é a dualidade entre a razão e a uhum. emoção, a paixão e a lógica, que são coisas não rivais, mas sim complementares. E até no finalzinho eu falo melhor sobre isso. Só que eu acho que a razão seria os clássicos. Os clássicos são a razão na sua mais pura forma. E quando eu digo clássicos, a tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, com toda certeza. Nós temos os pré-socráticos, acredito eu, eles seriam o ato de dar à luz, o parto, a nascença do ser humano, aquela coisa que vem da natalidade mesmo, desde o desenvolvimento do ser humano quando pequeno, os primeiros questionamentos, então eu diria que seria a fase infantil, seriam os pré-socráticos, quando você é Uhum. pequeno, quando você ainda tem a famosa inocência, que são aqueles questionamentos que eles fizeram sobre a natureza. Depois eu penso que os helenísticos seriam as emoções, o nosso sistema nervoso, nossa pele, os nossos hormônios seriam exatamente eles, porque eles viveram num contexto difícil, pós-morte de Alexandre o Grande, em 314 a.C., e nesse momento a Grécia colapsou. E agora o questionamento não era mais sobre o bem, sobre a virtude, sobre o que é o amor. Agora o questionamento é: tem um indiano que veio não sei da onde, através do Império de Alexandre o Grande, com aquela polaridade que ele desenvolveu nas suas conquistas, e esse cara ele está querendo roubar aqui a minha sociedade, a minha prioridade. O que eu faço diante disso? Eu não tenho Uhum. mais democracia, eu não tenho mais identidade, eu não sou mais um cidadão grego. Agora eu sou chamado de um heleno, como eles falavam, até por isso o nome período helenístico. Então eles seriam as emoções, a paixão. Significa exatamente essa volatilidade do ser humano diante dos contextos, problemas, tristezas, angústias e etc. Eu acredito que os pensadores modernos, eles seriam mais ou menos o esqueleto humano, seriam a estrutura óssea, aquilo que sustenta todo o resto do corpo diante dos comandos da razão, porque eles são muito bem interligados. Quando nós temos ali, por exemplo, Descartes, que dá ao período moderno o seu início, nós temos Kant, nós temos Hegel, nós temos vários outros pensadores, e os pensadores mais contemporâneos, como, por exemplo, Albert Camus, Sartre, Kierkegaard, eles seriam, acredito eu, uma essência que representa, vamos dizer assim, o envelhecimento do ser humano. Vamos dizer, as crises existenciais que vão surgindo diante das emoções que vão acontecendo também. Então, os clássicos, como os pré-socráticos que nós falamos, representam o nascimento. Os contemporâneos representam o envelhecimento. Porque diante do Entendi. envelhecimento, nós temos como, por exemplo, as doenças que vão surgindo, nós temos o cansaço, nós Uhum. temos a entropia que vai acontecendo. Então, os pensadores mais contemporâneos, principalmente os existencialistas, como falamos na filosofia, eles vêm justamente para questionar isso, questionar a existência do ser humano diante do contexto que o cercam, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é o que inaugura, de fato, o pensamento existencialista. Por isso que eu indico sempre começar pelos clássicos, porque eles são um fundamento para tudo que vai vir depois. Você tinha dito que está lendo Assim Falava Zaratustra, né? Esse foi o livro que nós lemos em junho no nosso clube de leitura. Nós não lemos por completo, porque eu sigo esse mesmo padrão, esse mesmo método de leituras curtas, legíveis e etc., lá no clube de leitura também. Então, eu falei, pessoal, esse livro vai ser o livro que tem um asterisco aqui no nosso cronograma. É o livro do desafio, onde todos vão se desafiar, sem conhecimento prévio algum. E aí, o que, que eu fiz? Nós lemos apenas a primeira parte, o livro é dividido em quatro, né? Lemos Uhum. apenas a primeira parte e eu peguei desde a primeira linha até a última com eles e fiz uma leitura guiada, explicando e tal, Legal. Isso é justamente para. importante, né. Oi? Isso é importante, sim. Demais, né? Até por conta da razão, eu li 8 livros anteriores no mês de junho só para ensinar isso daí, porque eu Uhum. tinha muito tempo já, eu falei: "Não, eu preciso relembrar alguns conceitos", aí eu falei: "Eu vou pegar todos os livros de Nietzsche que eu tenho aqui, vou reler todos só para ensinar para os meus alunos", e aí foram 10 horas de conteúdo só sobre isso. E é o que eu estava falando aqui, né, é importante esse conhecimento prévio no começo, porque é como uma construção de uma casa, se você
não tem uma fundação, se você não tem bons alicerces, nem adianta pensar na decoração, nem adianta pensar na cortina, persiana que você vai colocar depois. A casa precisa ter uma fundamentação, e esse fundamento seria justamente o início de tudo lá nos clássicos. E algo só que eu queria passar rapidamente já para te devolver a palavra, é que as pessoas elas costumam, né, criar uma rivalidade entre razão e emoção. E eu acredito que todo esse corpo que nós falamos aqui tem uma coisa que vai representar a alma desse corpo. E a alma desse corpo é a própria filosofia. A alma desse corpo é a nossa própria vida, a nossa própria vivência. E Platão, na sua República, ele diz que a alma humana é como uma carruagem. E essa carruagem, ela possui o auriga, que é a razão, o auriga, o cocheiro, que vai controlar os cavalos, que vai determinar para onde ela vai, se ela para, se ela continua, se ela acelera. E nós temos os cavalos, que representam o impulso, que representam a emoção. E os cavalos, muitas vezes, são demonizados. As pessoas não querem sentir emoções. As pessoas acham que o fato de você ficar triste é um fato, filosoficamente falando, errado. As pessoas querem se tornar inabaláveis, querem se tornar antifrágeis e etc. Sendo que, na realidade, a carruagem ela só anda com os cavalos também. É o que falamos aqui no começo, a motivação, os motivos para agir. Assim como a carruagem não vai para frente sem os cavalos, ela também fica sem direção se ela não possui o auriga. Então é um complemento das duas coisas. E aí nós temos um corpo saudável, nós temos um corpo motivado, onde você deposita suas emoções no lugar correto, você sente os seus problemas, mas os supera, você sente suas emoções, mas as controla, sempre com a razão determinando os caminhos que ela vai seguir, até mesmo o caminho que você não deve seguir, o caminho que você deve muitas vezes parar, dar de beber aos cavalos, acalmar as emoções. Então tem toda essa estrutura que acredito eu seja melhor para seguir na filosofia, né? Sim, não é criar uma proteção em que ali você já não sente, é sentir e saber a partir dali a como lidar com isso, né. É interessante o que você falou. Eh, eu li um livro um bom tempo atrás, Brian, que eu até coloquei ele aqui, cadê? Tá aqui. É um jornalista americano, que ele se chama A.J. Jacobs, e ele é um cara que se coloca em situações para fazer questionamentos, né. Então é tipo assim, deixa eu colocar o skin in the game, trazendo o conceito aí do Nassim Taleb, a pele em risco, para eu poder ter o conhecimento e os argumentos em cima. Então o que que ele faz? Ele pegou a Bíblia, né, e ele falou assim: "Ok, eu vou viver exatamente, mas um pouco literalmente, com os conceitos da Bíblia". Então ele falou: "É um ano que ele vai viver, um ano vivendo biblicamente". Mas aí em tudo, ele pegou a Bíblia, definiu ali, né, o livro e falou assim: "Vou viver". Então primeiro, não podia cortar o cabelo, então ele não cortou o cabelo. Depois, o tecido não podia ter um certo tipo de material, aí ele teve que importar o tecido de não sei onde, fabricar seu próprio tecido, que hoje em dia não poderia ser isso. Depois, ele tinha que viver com uma ovelha, e ele andava em Nova York com uma ovelha. Então, assim, tudo que a Bíblia falava literalmente, né, e colocava, ele começava a fazer. Se ele conhecia alguém, que era adúltero, ele pegava e tacava uma pedra. Porque é assim que está dito lá, literalmente. E depois ele chega, depois de um ano vivendo dessa forma, comendo o que tem que comer, vestindo o que tem que vestir, falando o que tem que falar, né, colocando um cajado, a ovelha, tudo, desde a parte mais prática, né, do visual, até a parte, né, da fala, da oratória, do posicionamento e tal. Aí ele começa, né, a expor os pontos dele ao final, as argumentações, o que funcionou, o que não funcionou, a interpretação e tal. A minha pergunta é o seguinte: esses escritos, aí não pegando a área religiosa, mas esses escritos têm muito tempo atrás, né.
eles são bem antigos, uma sociedade um pouco diferente da nossa, os meios de comunicação diferentes, você fala aí de falar na praça, hoje a nossa praça está na nossa mão, né, e a gente consegue atingir muito mais pessoas, né, presença digital é uma presença, da sua vida, você tem uma vida online e uma vida digital, né, se acabam com a vida digital, uma parte da sua voz, né, do seu posicionamento acaba, é como se você não pudesse mais na praça falar para as pessoas, né. Como é que a gente faz essa transferência desse ensinamento de antigamente, que tinha o seu contexto e a sua estrutura social do momento, os seus pensamentos, para uma transposição para o momento atual, né, em que tem novos tipos de relação, em que tem novos tipos de comunicação, ferramentas, tecnologias e etcétera. E como é que a gente pode viver uma vida filosófica, estoica, por exemplo, sem virar um meme, né, sem virar como é que a gente faz essa transposição, do conhecimento? Eu acredito, né, que de maneira, vamos dizer assim, vamos dizer aqui uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, né. Existem coisas que o tempo vai erradicar e existem coisas que o tempo vai valorizar como se fosse o vinho. E as coisas que o tempo valoriza, nós costumamos chamar de clássicos, né. Amigos clássicos, aqueles que estão conosco independente da época, livros clássicos, músicas clássicas, filmes clássicos. E é exatamente o que aconteceu na filosofia. Porque a filosofia é diferente, por exemplo, de um livro de história, diferente de um livro de uma tragédia grega, de um romance, algo do gênero. A filosofia, ela é muito distanciada do objeto de estudo da filosofia. A filosofia, ela não se liga sobre o contexto, ela se liga sobre a ideia. E a ideia está intrínseca na mente humana através da nossa substância como seres racionais. Então, Uhum. quando Platão ele faz o questionamento sobre o bem, que foi escrito há 2.500 anos atrás, esse questionamento existe até hoje porque não é sobre o contexto, é sobre a humanidade, é sobre o ser humano. E talvez o que esse rapaz do livro que você citou buscou foi o contexto. Ele não quis trazer a ideia do qual o contexto está sendo cercado, mas sim o contexto em si de viver daquela maneira, e isso acaba sendo um fator que você está indo contra o tempo, porque o tempo já erradicou isso, o tempo deixou isso no passado. E ele vai alterando, ele vai mudando, as pessoas vão tendo novas visões, novas opiniões, só que uma coisa sempre se mantém, que é a nossa humanidade em si. Porque quando nós lemos, por exemplo, a Ilíada, a segunda literatura ocidental mais antiga de todas, escrita há quase 3.000 anos atrás, ela ainda assim é atual. Quando você vê o momento em que Heitor ele vai se despedir da sua esposa Andrômaca e vai partir para o seu último dia de batalha, quando ele vai guerrear contra Aquiles, e você sente aquela emoção nas palavras de Homero a ponto de você começar a chorar, porque você sente também o sentimento da despedida, porque aquilo é humano. É exatamente o que a filosofia faz. Ela trata de conceitos, ela trata de ideias que são atemporais. Então, eu acredito que o estoicismo, por exemplo, o estoicismo ele está totalmente modernizado, está em alta, tanto que o nome da nossa empresa é Plano Estoico, porque é a corrente filosófica que eu mais apliquei em toda a minha vida e que me dá mais resultado. O estoicismo está em alta por quê? Porque os mesmos problemas que eles enfrentavam naquela época, eles enfrentavam hoje. Marco Aurélio escrevia assim: hoje eu vou me deparar com o angustiado, com o imprudente, com o indecente, com o inadequado, com o ansioso. E aí você sai na rua, a primeira coisa que você faz é bom dia, a pessoa passa com a cara toda carrancuda. Você já se encontrou ali com a pessoa que é inadequada, a mal educada. E aí alguém Uhum. vem expressando, é o ansioso. É exatamente isso. Marco Aurélio, na beira do rio Danúbio, para lutar contra os germânicos, escreveu isso 2.000 anos atrás. E nós vivemos a mesma coisa hoje. Sêneca, século I depois de Cristo, escreveu sobre a ansiedade e vivemos na era da ansiedade. Então, acredito que a pessoa, para ela não se tornar um meme, como você propriamente disse, ela não tem que se basear tanto em contextos, porque os contextos mudam. Ela tem que se basear em fatores que estão além deles, que são conceitos, como, por Uhum. exemplo, as ideias. As ideias do bem, a ideia da virtude, a ideia da justiça, a ideia de viver uma boa vida. E assim ela estará sempre mais atual do que o jornal de amanhã, que é uma definição muito boa para um clássico. O que é um clássico? É algo que é tão atual quanto o jornal de amanhã. Quando eu vou escutar
um Sebastian Bach, uma música erudita, e ele é tão atual e me toca tanto quanto se eu estivesse na época dele e quanto eu estou agora. É Hum, exatamente isso que eu acredito que possa trazer essa diferença para as pessoas. Um meme, por exemplo, ele tem uma validade bem pouco determinada. O que é viral hoje, amanhã já não é mais. Agora, por sim. que será que Platão é tão vendido até os dias atuais? Por que será que Aristóteles, Homero, Shakespeare, esses grandes nomes da literatura são tão comentados? Alguma coisa tem neles que o tempo os valoriza como vinho, né? Como eu citei aqui. Então, se as pessoas se apegassem um pouquinho mais em conceitos e menos em contextos, talvez o mundo seria até um lugar mais, educadamente falando, um mundo um lugar melhor, né? Que é algo que está bem erradicado hoje em dia, porque as pessoas preferem muito mais o tempo que ela tem agora do que algo que já está sendo dito há vários e vários anos atrás. E para você, Brian, qual foi esse ensinamento filosófico, particularmente, que mais te abriu os olhos, que mais assim impactou diretamente a sua vida e a sua essência, né? Eu acredito que o memento mori, né? É um ensinamento do latim que significa lembre-se que és mortal. É um ensinamento estoico e nós falamos aqui sobre os conceitos, né? As ideias que são abrangentes, independente da época, independente da pessoa, porque trata do que é humano. E não tem nada mais humano do que a morte. Quando você para pensar, a morte é o que iguala todos os seres. A morte de um rico, a morte de um pobre, a morte de um bilionário, a morte de alguém endividado, a morte de um alto ou de um baixo, de uma mulher ou de um homem, todos morrem. Esse é o nosso destino final. E lá atrás, em Roma, nós tínhamos uma prática muito interessante, até para quem já assistiu aquele filme, O Gladiador, né? Ali no momento em que Marco Aurélio ele está com o Maximus e ele diz que Maximus foi o responsável pela vitória, porque era algo que acontecia naquele contexto. O imperador denominava um general e o general iria para a batalha representando o seu povo, Roma, por exemplo, no caso. E se ele perdesse, a responsabilidade da derrota era dele, porque ele estava à frente da tropa, ele estava à frente do exército. E se ele ganhasse, as glórias, os louros também seriam dele. Então, quando ele retornava para a cidade, toda a cidade se encontrava no pórtico, batendo palma, gritando o nome dele, fazendo uma festa, e Roma ganhava a maior parte dos combates, né? Um império daquele tamanho. Então, naquele momento, seria o momento em que aquele general estaria com o ego lá em cima. Ele estaria esfuziante, pensando nas glórias que as pessoas estavam tendo sobre ele, e etc. E aí um escravo tinha a responsabilidade de ir no ouvido dele e falar essa frase: Memento mori, lembre-se que és mortal. Ou seja, meu amigo, isso daqui passa. Esse ego seu que está inflado, acaba. Eu que sou um escravo, vou para o mesmo caminho que você. E se pegarem Uhum. os meus ossos e os teus e mesclarem, não vão conseguir distinguir se você era o general ou se eu era o escravo. Porque agora nós estamos no mesmo caminho, ou seja, a morte como um fator de igualdade para todos. E isso não serve só para você diminuir o seu ego, mas serve também para tudo na vida como um quesito de motivação. A maior motivação e o sentido em se viver é que a vida acaba. Quando eu entendo que esse pode ser o meu último podcast, e no caso é o primeiro, mas pode ser o último momento que eu estou falando sobre o que eu amo, eu coloco toda a minha potência aqui a ponto de que, se for mesmo meu último, eu vou morrer feliz, eu vou morrer fazendo o que eu amo. Se hoje é meu último dia com meu filho, se hoje é meu último dia com a minha esposa, se hoje é meu último dia diante de um desafio, por que, que eu vou temer o que os outros vão pensar, sendo que a vida acaba? Se daqui Uhum. 100 anos eu não serei nem lembrado direito, dependendo de quem eu sou, dependendo do que eu fiz, então é a chance de você valorizar o pressuposto diante do oposto. Nós valorizamos a comida por conta da fome, valorizamos a água por conta da sede, mas nós não valorizamos a vida por conta da morte. O ser humano é um dos poucos animais que, de maneira consciente, acredito eu que o único, que de maneira consciente e cognitiva sabe que um dia vai morrer. E as pessoas, mesmo assim, não valorizam esse fato de que a vida vai acabar, de que cada minuto pode ser o último, pois o tempo é a única moeda que gastamos sem saber quanto ainda resta de saldo. Então, esse ensinamento mudou totalmente minha vida, porque diante de um contexto que eu estava em transição da construção civil para a filosofia, eu percebi: para que eu vou ter medo? Para que eu vou temer se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, se vai dar certo ou se não vai? Logo, logo a minha vida termina e eu vou ficar preso a um contexto que não é o contexto que eu queria viver. Se eu tenho a oportunidade de viver, eu vivo agora, pois viver é uma entrega e não uma condição.
As pessoas querem viver só quando tiver tal coisa, tiver tal casa, tiver tal carro, tiver tal salário, sendo que a vida começa como, por exemplo, agora, que eu estou colocando o máximo de potência que eu posso em cada palavra e valorizando o fato de eu estar aqui, pois esse fato pode ser o último a qualquer segundo. Então, acredito que esse é um ensinamento que pode impactar todas as pessoas e que impactou a minha, principalmente naquele livro que eu mostrei de Sêneca, sobre a brevidade da vida. Pois você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser negro, branco, doente, saudável, mas a morte chega para todos. E quando nós entendemos que a vida acaba, é aí que ela começa a ter sentido. E Sim. foi esse o ensinamento. Legal, você vê quão profundo que é, né. E eu acho que quando você fala da finitude da vida, é uma coisa muito comum, né, todo mundo vai passar por isso, mas realmente a consciência disso nas suas ações do dia a dia, e como você bem colocou, não sabemos quando, pode ser amanhã, pode ser no virar da hora, né, pode ser daqui a 50, 60 anos. Me lembrou da minha avó faleceu tem um tempinho atrás, aos 95 anos, lúcida, né, e quando já estava mais no finalzinho, eu estava passando uma tarde com ela e ela falou assim: "Marcela, foi tão rápido, tão rápido". E eu me lembro pensando, né, cara, se eu chegar a 95 anos, com essa lucidez, né, com uma vida fantástica como ela teve, né, 5 filhos, 13 netos, não sei quantos bisnetos, casa cheia, né, aqui, né, trabalhando, ativa, não sei o quê. Falo: "Nossa, se eu conseguir chegar", nessa época eu tinha 30, "se eu conseguir chegar a a mais 65 anos de vida bem como ela está, nossa, para mim vai ser fantástico", mas me deu ali a sensação de que eu estaria com a mesma sensação que ela estava, né. Foi rápido demais. Independente, né. E aí, o meu questionamento nesse momento foi o seguinte, eh, tendo como certo que se eu chegar aos 95, eu muito possivelmente vou ter a mesma sensação e de repente eu falarei a mesma coisa para os meus netos, foi rápido demais, como é que eu posso fazer com que esse tempo não seja rápido demais? Como é que eu posso, distorcer e depois retorcer o tempo para que caiba mais de qualidade dentro daquilo, né, porque hoje em dia a gente, o tempo que a gente gasta nas redes sociais, o tempo que a gente joga fora, né, a gente não tem nenhuma noção real disso, né, a gente passa maratonas de seriado, e a gente não traz a qualidade, a gente parece que passa a vida, né, não sei, num automático, né, piloto automático, e a gente não traz. E aí me veio uma máxima que eu tenho para mim hoje em dia, que eu uso como uma máxima filosófica para mim, é que eu gosto muito de filmes que fazem viagem no tempo, vai para o futuro, vai para o passado e etc e tal, e eu penso, a única forma de ter uma cápsula do tempo na minha vida em que eu possa potencializar a minha essência e chegar lá ainda ter essa sensação de foi rápido demais, mas conseguindo fazer uma viagem no tempo e falar: "Não, cara, eu fiz tanta coisa", seria a intensidade. Que a intensidade é a única coisa que distorce o tempo e que a gente consegue realmente, fazer essa viagem no tempo. E qualidade, né, a intensidade com qualidade, né, então, depois desse episódio com minha avó, eu tento pensar como é que eu faço com que eu coloco intensidade, que foi o que você falou aqui, como é que eu faço você falou a potência em cada palavra, a preocupação de cada palavra, entregar o melhor de si, como se fosse, o último. E quando a gente entende que pode ser o último, realmente, né, realmente, a gente vai fazer com que aquilo seja memorável. Mas como é que a gente faz isso? Repetidamente, durante 30, 65 anos, né, e tendo essa presença e potência, né, não deixando o piloto automático chegar, que é muito fácil, né. Ainda mais hoje em dia, né, com inteligência artificial, com tudo mais automático, né. E aí vem minha pergunta para você, como é que
a gente consegue, frente às novas tendências, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem agentes de inteligência artificial, não sei como é que está a sua atuação muito nessas novas tendências, mas, por exemplo, hoje em dia você já pode pedir para o ChatGPT fazer muita coisa, resumir um livro, a gente tem aqui um canal que é uma book club, e a gente estava lendo Confissões de Tolstói, por exemplo, né, e A Morte de Ivan Ilyich, que falam sobre a finitude, que falam exatamente essa urgência e esse questionamento, né, do final de vida, do final desses pensamentos. E eu falei, eu vou criar um agente de inteligência artificial que é o Tolstói, um Tolstói jeptiniano, vamos pensar assim. Vou colocar todo o conteúdo dele, então eu coloquei a Confissão, eu coloquei vários outros livros e etcétera, né, Ana Karenina, Guerra e Paz, blá-blá-blá, blá-blá, tudo de Tolstói, e aí eu criei uma mente e falei: "Escreva como ele, entenda a narrativa, entenda a forma que ele fala, a o palavreado dele da época, né, o posicionamento, e escreva uma mensagem para mim, como se fosse um encerramento da confissão, do livro dele, Uma Confissão, como se fosse um conselho de vida. E aí ele me deu um texto, e aí eu peguei e falei: "Ok, agora coloca uma voz de um senhor", na época ele tinha, né, desse livro tinha 50 anos, 51 anos, me coloca a voz de um senhor, como se fosse a voz de Tolstói, né, eh, e manda essa mensagem para mim. E eu recebi, eu terminei de ler o livro, eu recebi essa mensagem e falei: "Cara, que impactante, mas que louco, né, que loucura essa modernidade". Fiz uma viagem aqui, mas, pra te perguntar, como é que você vê a filosofia nessas novas tendências de inteligência artificial da era moderna? Eu acredito que a inteligência artificial, ela vai ficar naquele mesmo exemplo que nós damos lá no começo. Hum, Uma única coisa que o ChatGPT, que qualquer outro agente artificial nunca vai poder fazer, é te explicar o gosto da laranja. O ser humano, ele possui uma vivência, ele possui um contexto, ele possui uma naturalidade que artificialidade nenhuma alcança. O gosto da laranja só você pode alcançar. Você citou, por exemplo, o agente que você criou de Tolstói. E até uma coincidência, porque mês passado nós lemos A Morte de Ivan Ilitch também, no nosso ah, clube de legal. leitura. Aham. E aí você citou que ele te entregou essa reflexão final, esse conselho, etc. Mas ele só conseguiu fazer isso porque você explicou para ele o gosto da laranja. Você explicou o gosto de Tolstói, você explicou os livros que Tolstói explicou, você explicou o contexto de vida dele, os anos que ele possuía. Você foi dando a ele uma vivência que só o ser humano pode alcançar. Ele pode explicar tudo sobre Tolstói, mas se eu não sentar e ler Tolstói, não adianta nada. É o que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Os seres humanos, eles estão temendo o fato de que a inteligência artificial se torne consciente. Só que o maior medo que nós deveríamos ter é que o ser humano está se tornando artificial. As Hum, pessoas, elas não querem mais viver uma vida de presença, elas querem uma vida de reputação. Elas não querem mais ler um livro, ela quer o resumo do livro. Ela não quer mais sentar e estudar sobre algo, ela quer um roteiro pronto sobre aquilo para em 2 dias ela estar formada num curso e já sair ensinando. E coisas do gênero, algo que tira aquele experimentar a laranja que falamos aqui. É uhum, necessário vivência, é necessário contexto, é necessário algo que só o ser humano tem desde o início. Então eu acredito que a filosofia, ela será uma das únicas áreas que vai se manter assim, vamos dizer, mais latente, mesmo diante da inteligência artificial, e até mesmo as outras áreas artísticas, todas as outras áreas de humanas serão as que vão se manter com mais eficiência, porque um cálculo o robô faz muito facilmente. Agora, eu questionar sobre o que é o amor, o que é a vida, ele vai me dar aquilo que eu quero ler. É muito comum. Se eu pedir para ele um prompt de comando sobre o amor platônico, ele me explica o amor platônico. Um amor de Bauman, ele explica o amor de Bauman. Só que ele nunca vai me dar o amor que eu mesmo sinto. Aquele experimentar a laranja que nós falamos. Então, enquanto a inteligência artificial talvez ganhe a consciência, como as pessoas falam, o que nós deveríamos temer de fato é o ser humano se tornar artificial, como vem se tornando a cada dia.
E a filosofia vai fazer esse resgate, vai fazer aquela fuga da caverna de Platão, aquela fuga das sombras, a fuga da ilusão, o fato de contemplar o sol, a verdade, o conhecimento. Então, eu acredito que a filosofia vai se tornar cada vez mais isso. Em uma era, por exemplo, em que as pessoas gostam muito de livros de autoajuda, livros que vão entregar ali práticas rápidas para você se tornar isso, se tornar aquilo, fazer não sei o quê, eu me sinto orgulhoso de sentar com os meus alunos e lermos o Banquete de Platão nesse mês, e lermos Uhum. Morte de Ivan Ilitch, como vocês fizeram também, livros que são naturais, que não são artificiais. Aquilo que é artificial é aquilo que é produzido em prol de um telos. O telos do grego vem do estudo da teleológica, que significa finalidade. Quando eu tenho uma finalidade em enriquecer por meio de um livro, o que me importa não é o livro, mas é a riqueza. Agora, quando eu sento para ler um livro de Tolstói, que é um cara de cento e poucos anos atrás, eu pouco me importo se eu vou ficar rico, pobre, o que, que eu vou ganhar com aquilo. É a essência do livro, não é a utilidade que ele me proporciona. E é isso que falta para o ser humano, é naturalidade. São coisas que não são artificiais. É você sentar e fazer carinho num cachorro, é você tomar uma xícara de café, é você ter uma conversa boba sobre o tempo naquele momento do elevador, coisas assim que são naturais do ser humano que foi se perdendo por conta de tudo que nós vivemos, seja a busca pelo capital, a busca pelo status, consumismo, reputação, busca por likes, aprovação. Então, eu acredito que a filosofia vai se tornar cada vez mais a fuga, vai se tornar um remédio. Como diria o próprio Cícero, a filosofia é o melhor remédio para a mente do ser humano. As pessoas, elas vivem sempre em extremos. Enquanto um extremo vai crescendo, outro vai se defasando. E quando esse extremo chega em um ápice, que ele já está completamente lotado, que ele se torna popular, o outro começa a ganhar força. Você pode perceber isso. Até a polaridade política, por exemplo. Quando nós temos Uhum. um governo de esquerda no poder, o que vai aumentando é a popularidade da direita. E aí alcança um governo de direita, a esquerda vai aumentando. E é em tudo na vida assim. As pessoas vivem em extremos porque elas não têm um senso de virtude e da moderação, do que é verdadeiro. Então tudo aquilo que é muito radical acaba atraindo muito mais do que aquilo que é equilibrado. E aí a pessoa, ao invés de estudar, ela vai para o chat GPT. Ao invés de estudar, ela vai pegar um resumo de livro. Ao invés de ler o livro de fato, ela vai fazer ali algumas anotações rápidas só de frases marcantes e acha que leu o livro inteiro. Então é exatamente isso que nós devemos buscar na filosofia, por exemplo. Porque a filosofia ela não envolve um nível de artificialidade alguma. Se você não pensa, se você não questiona, se você não faz o papel manual que um ser humano faz também de maneira orgânica, é impossível. Então, acredito que a filosofia vai persistir com muita certeza. Eu utilizo a inteligência artificial no meu trabalho, como, por exemplo, Uhum. diagramação de textos, alguns roteiros em quesito de cronologia da história, os anos que cada pensador falou tal coisa, isso eu utilizo bastante. Agora, o fato de pensar é algo que ela nunca vai conseguir fazer, assim como ela nunca vai me explicar o sabor da laranja, nunca vai me explicar como é estar apaixonado por alguém, nunca vai conseguir me explicar em como é estar angustiado e ansioso diante do acontecimento, porque isso é só algo humano. Assim como nós não conseguimos saber como é voar, como é nadar, porque isso é do peixe, isso é da ave, isso são de outros seres. E nós somos os seres mais capacitados para tratar sobre filosofia, com toda certeza. É interessante, você foi falando, né, Braia, eu fui lembrando primeiro daquele filme, se eu não me engano o nome é A Mente Indomável, com o Robin Williams, em que tem um cara que é muito inteligente, eu esqueci o nome do ator, não sei se é o Matt Damon, né, é uma inteligência, né, muito despontada, e o Robin Williams é colocado como um tutor, né, desse cara que era o faxineiro da faculdade, só conseguiu desvendar uma equação gigantesca que estava num quadro da faculdade. E aí tem um momento de conversa entre os dois, que é um embate, não sei se você se lembra, em que o Robin Williams fala: Isso aqui é muito pouco para você, você tem que sair para o mundo, você tem que se dar a oportunidade, já que você tem essa mente, né, brilhante, indomável, para experimentar novas coisas, porque você pode estudar. Aí ele dá, né, vamos supor, a Capela Sistina, você pode estudar aqueles afrescos, você pode entender o que Michelangelo fez, o que Leonardo da Vinci fez, o que, né, com detalhes, mas ir lá e experienciar
e olhar de frente aquilo, é isso que você precisa, porque isso não está nos livros. E você está sendo burro de continuar somente nos livros, você tem que viver aquilo, e você tem essa oportunidade e você está deixando passar, né. E esse embate ali no filme é muito, é muito forte, porque aquilo, por mais básico que seja, aquilo cai na mente dele. É experimentar a laranja. O sabor, lendo no livro, você não vai saber. Você tem que colocar o gomo na boca e chupar. E é assim que você vai aprender. E aí você vai entender o conceito da laranja pelo livro e como é que é realmente o sabor pela prática, né. Então quando você foi falando, me lembrou muito, esse momento. E também, outro ponto que eu pensei foi que realmente esses extremos que você colocou, mas realmente quando a gente vai muito para o futuro, em novas tendências e etcétera, o movimento mais básico é um retorno ao passado, né. Quando a coisa se estressa, a coisa fica tão artificial, né, da inteligência artificial, a gente se desconfigura como, né, na nossa essência como ser humano, e o que a gente mais quer é o pé no chão, o pé na grama, é voltar a ler um bom livro, tomando um café numa rede, num domingo à tarde, né. Então é esse ciclo, né, que você colocou, é esse eterno retorno pro outro momento e aquilo se estressando e você voltando e a gente caminhando assim né, numa espiral de de extremos, mas que cada uma puxa para um lado e a gente vai ali caminhando aos pouquinhos, né, pra frente. Eu achei isso, assim, muito fantástico que você falou. Eh, Como é que é o contato, assim, falando um pouco mais da sua comunidade, né, que você colocou os seus alunos? Quais são as dúvidas? Quais são, assim, as questões que eles levantam? Como é que é essa interação sua lá dentro? Eu acredito que a dúvida ou a interrogatória que eles me trazem sempre com mais frequência é justamente a prática. A filosofia, ela é propriamente teórica, né, ela é uma arte teórica, como diria o próprio Aristóteles, só que ela não pode ficar só engessada na teoria. Hoje mesmo, todos os dias eu disponibilizo uma reflexão diária estoica, né, de acordo com o nosso calendário. E aí hoje o tema do nosso diário estoico foi sobre o silêncio é poder. O fato de você muitas vezes não falar é muito mais poderoso do que você abrir a boca e se tornar escravo das suas palavras. E Uhum. algo interessante que um aluno me disse foi o seguinte: professor, você tinha falado sobre esse tema mais ou menos um ano e pouco atrás e eu achava que seria impossível praticar isso na minha vida. Só que hoje eu vejo que em vários momentos, sem eu perceber, eu coloquei em prática isso e eu tive algumas recompensas, tive alguns benefícios, eu evitei alguns conflitos, evitei vários problemas. E o que para mim antes era impossível, agora já se torna mais palatável, justamente por conta desse questionamento da prática que ele fez. Ele chegou a me perguntar: "Professor, como que eu faço isso na prática?". Eu falo É, assim: "Não existe prática se não tiver consciência. Se você não tem consciência, você não pratica". Então a primeira coisa é ter consciência disso, que é necessário muitas vezes se calar. E a consciência, ela geralmente acontece só depois. A consciência, ela só acontece na falta. Quando você percebe que a sua vida não está sendo bem vivida, quando você percebe que o mundo é muito injusto com você, quando você percebe que as coisas que estão acontecendo ao seu derredor, a filosofia possui respostas para isso, só que você nunca percebeu. Então, uma das perguntas que eu faço, por exemplo, na nossa academia filosófica é a seguinte: pessoal, quais coisas vocês já perderam ou já sofreram por não estudarem filosofia? Quais coisas vocês já perceberam que a filosofia iria ser uma ferramenta crucial naquele momento? Então, o maior uhum, questionamento, sem dúvida, é colocar em prática, e a resposta é sempre a mesma: é hábito. Tudo aquilo que você é hoje é resultado do hábito que você cultivou. Se hoje você é uma boa profissional na sua área, não foi porque você fez um dia, não foi porque você fez uma semana, foi porque aquilo foi sendo habitual diante de você a tal nível que fez parte da sua essência. Pois tudo que uhum, somos é resultado do que fazemos repetidamente. Só que as pessoas, elas querem a chave mágica, elas querem aquele estralo, elas querem uma recompensa rápida. E eu falo, não existe isso. Se você tiver essa recompensa rápida, você não vai ter nada duradouro. Eu posso me calar diante de uma situação hoje porque está muito fresco a reflexão do diário estoico, do silêncio. Só que amanhã eu já esqueço, depois de amanhã eu já esqueço de novo. Então é uhum. necessário um processo pequeno, de muitas vezes uma pessoa falar alguma coisa e ao invés de eu falar 10 palavras, eu falar 5.
e uma pessoa me provocar e eu sair do ambiente, ficar um pouco calado e depois eu volto porque eu tomei a consciência naquele momento de emoção e etc. Então é necessário, primeiro, essa consciência, depois você vai habituando aquilo na sua vida. A primeira vez que a gente dirige é uma tormenta, tantos comandos, você não sabe se você dá certo, se você pisa na embreagem, se você engata a primeira, a segunda, a terceira, e aí o carro morre, você fica desesperado, aquele suor desce, mas aquilo vai se tornando cada vez mais fácil, porque vai se tornando habitual. O nosso cérebro, ele faz algo magnífico, ele faz uma peneira de tudo aquilo que importa e tudo aquilo que não importa. Imagine se você se lembrasse de tudo aquilo que você vê na rua, até a cor da camisa do cara que você viu quando você abriu o portão, quando saiu de casa. O nosso HD iria explodir. Então ele faz esse trabalho preguiçoso de jogar fora muitas coisas para poder também focar naquilo que importa. E se você não mostra para ele que a filosofia importa, é óbvio que você não vai conseguir aplicar. Então é necessário essa consciência diária. E aí eu dou algumas dicas para o pessoal. Ó, anota algumas frases de alguns pensadores, coloca na sua estante, deixe os livros evidentes, coloque na tela do seu celular uma reflexão sobre algo que falamos na aula, tenha um hábito, um ritual de todos os dias pegar um livro de filosofia e ler, ou você escutar uma aula que a gente disponibiliza aqui, e assim ela vai se tornando parte da sua vida de maneira habitual e vai ficando muito mais simples, né? Só que, sem sombra de dúvidas, a maior questão, o maior questionamento que eles fazem é sobre trazer da teoria para a prática. Até porque eles se baseiam muito nos pensadores, né? Por exemplo, Sócrates morreu pela filosofia, Epicteto era um escravo e ainda assim se considerava livre. Isso daqui é muito distante para nós. Nós nunca seremos sábios aqui, assim como eles não foram. Sócrates tinha falhas, falhas com o filho, ele não cuidava do filho como deveria, ele traía a esposa, praticava adultério, mesmo que naquela época não tinha essa concepção de adultério como temos hoje. Epicteto tinha suas falhas também, foi exilado. Marco Aurélio não educou o filho corretamente, largou o Império de Roma na mão de um cara totalmente imprudente. Sêneca, viciado em dinheiro. Todos eles possuíam falhas, porque o sábio é uma figura inexistente. Não é um alcance, mas é uma busca. Não é um vaso a ser preenchido, mas uma chama a se manter acesa. E a chama a se manter acesa, eu gosto de falar que é como um aluguel. O aluguel você paga esse mês, mês que vem de novo, e no outro mês de novo, e no outro mês de novo. Não é uma compra a ser feita. Assim é também o processo de evolução filosófica e de consciência na vida. É a chama se manter acesa. É todo dia colocando lenha nova, despejando um pouco de água, um pouco de gasolina, protegendo ela dos ventos. E isso vai se tornando uma rotina até fazer parte de você com a recorrência do aluguel que vai sendo pago, né? Uma curiosidade, Brian, até uma angústia, assim, minha, saindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas a gente fala desses filósofos, né, e aí a gente fala: "Ah, não sei o que antes de Cristo, não sei o que há muito tempo atrás, 100 anos atrás", né, e a gente vê aqui na minha parte da arte, da cultura, aí a gente fala, né, dos afrescos, né, que para quem já foi a Roma, quem já foi a Florença, quem já visitou grandes museus para ver obras de artes aí renomadas, sente o peso de uma história, né, o desenvolvimento de uma arte, bem feita, que tem um conceito por trás e etcétera. E aí a gente chega na atualidade, na produção atual, né, artística, mas aí fazendo uma referência também à filosófica, né, o que estamos criando hoje em dia que ficará da nossa geração, ou até estende aí geração dos nossos pais e etcétera, para o futuro. O que as pessoas do futuro vão falar assim: "100 anos atrás, nossa época de hoje, falaram isso e isso", né. Muito me preocupa a produção criativa, artística nesse sentido, né, de que estamos fazendo hoje, né, vendo aí as maravilhosas letras de funk, né, as coisas que são criadas ultimamente, o que vai ficar da nossa geração? O que a gente está, não sei se você consegue, né, às vezes a gente precisa de um distanciamento histórico, um distanciamento temporal para isso. Mas o que você sente que está sendo criado hoje, de peso filosoficamente, que você acha que vai ressoar para frente? Eu acredito, né, até com base na sua fala, que nós estamos num momento, existe um discurso, né, um dilema árabe, se eu não me engano, que diz assim, que homens fortes constroem tempos fáceis constroem
Homens fracos constroem tempos difíceis, e tempos difíceis constroem homens fortes. E nós estamos passando por tempos difíceis no quesito de que homens fortes, no caso nós estamos passando por tempos fáceis da tecnologia, porque homens fortes desenvolveram toda essa tecnologia até chegarmos aqui. Então Uhum. agora nós estamos em uma lacuna na filosofia que sempre existiu, isso sempre aconteceu. Nós não tínhamos filósofos atenuantes em todas as décadas, em todos os anos, mas claro, antigamente o número era bem mais expressivo do que hoje. Só que esse momento de facilidade acabou deixando o ser humano em um ócio intelectivo muito grande, que era o medo de Sócrates. Sócrates ele não era a favor da escrita, por quê? Porque quando eu escrevo, eu não preciso me lembrar. Eu anotei que semana que vem eu tenho uma consulta no médico. Então eu não preciso ficar pensando até semana que vem na consulta do médico, porque eu criei um segundo cérebro ali no papel e agora está ali guardado. Eu só preciso relembrar, só preciso bater o olho, eita, consulta no médico, já vou ali avisar a tal agenda que eu tenho, tal obrigação e etc. E esse medo de Sócrates era exatamente isso. O fato de algo artificial roubar uma naturalidade do ser humano, como a mnemônica, a memória. Só que hoje a nossa tecnologia é 10 vezes mais avançada do que o simples fato de você escrever num papel, como naquela época. Então, nós estamos exatamente nesse contexto. Muitas facilidades, uma incompatibilidade evolutiva do ser humano. O ser humano ele vive num contexto no qual ele não foi projetado para viver. Por que tantas pessoas sedentárias? Porque nosso corpo foi acostumado a ficar 10 dias sem comer em busca de uma caça na antiguidade, quando éramos caçadores-coletores. Só que hoje em dia, em 30 minutos, o iFood chega na sua porta. Porque as pessoas não sabem falar corretamente. Porque antigamente, para você passar um conhecimento, você deveria se lembrar das palavras, você deveria ter uma boa oratória, uma boa retórica, porque as pessoas não se lembram de mais nada. Porque antigamente nós decorávamos a Ilíada inteira, 600 páginas, e recitávamos em praça pública. Hoje em dia você tem o celular. Então, essa incompatibilidade evolutiva do contexto em que fomos criados para o contexto em que vivemos é o que acabou gerando isso. Temos alguns poucos pensadores, Habermas, temos, por exemplo, um pensador oriental que eu gosto muito, Byung-Chul Han, que ele fala sobre a modernidade, só que são poucos, poucos, poucos. O que nós temos de forte na filosofia hoje em dia é a Europa. Nós temos muitos acadêmicos e não filósofos, mas acadêmicos que estudam a rigor da filosofia, principalmente Itália, França, Inglaterra, muitos bons nomes. No Brasil, pouquíssimos, mas ainda assim a Academia Brasileira de Filosofia é muito forte. Só que, como eu disse, é um ócio intelectivo por conta da tecnologia. Um curso de filosofia, por exemplo, você passa com facilidade em qualquer vestibular, a demanda é baixíssima. Ninguém quer cursar filosofia. Agora, se você vai em busca de um curso de medicina, já é outra história. Agora faz Uhum. a pergunta: quantas pessoas ali querem realmente cursar medicina? Ou querem o dinheiro, ou querem o status, ou querem a reputação? É exatamente isso. A artificialidade tomando conta do fator orgânico e natural que o ser humano tem. E aí entra em outra coisa que nós falamos, né? Eu não me desespero com isso, porque eu sei que as pessoas vão se voltar para a filosofia muito em breve. É aqui Uhum. ciclos que citamos, né? Muito em breve as pessoas vão perceber a noção da filosofia como estão percebendo. Não é à toa que nós estamos crescendo tão rapidamente em número de alunos. Não só eu, como várias pessoas no mercado que tratam sobre filosofia. O que antes era impossível, viver de filosofia, agora se tornou um dos temas mais buscados, mesmo que de Uhum. maneira ainda muito pobre, né? As pessoas confundem filosofia com vídeo motivacional e coach e etc, e coisas do gênero. Só que ainda É. assim as pessoas vão se voltar para a filosofia e nós estaremos aqui de braço aberto para fazer isso acontecer e o legado filosófico continuar surgindo. Mas eu acredito que o número de filósofos vai continuar caindo ano após ano, a qualidade principalmente. Não existe mais um pensador que você bate o olho e você fala assim: esse daqui ele agrega de fato em vários quesitos e ele vai marcar a filosofia. É difícil nós enxergarmos alguém assim, acharmos alguém desse gênero, mas ainda assim eu penso que as pessoas vão retornar para o lugar da onde nunca deveriam sair, que é o contexto natural da vida de todos, que é pensar, questionar, como falamos, aquela incompatibilidade evolutiva, né? E aí, Uhum. só para finalizar, eu gosto muito de uma frase de Hipócrates, o pai da medicina ocidental, tanto que os médicos fazem o juramento hipocrático, né? Ele diz assim: na medida que o ser se afasta da sua natureza, as doenças surgem. Imagine um pássaro que não voa, é um pássaro doente. Um peixe que não nada, é um peixe doente. Um ser humano que não pensa, é um ser doente. É aí aquela incompatibilidade evolutiva que falamos. Nós estamos muito distantes da nossa natureza. A pessoa não pensa, ela pede para o chat GPT.
A pessoa ela não se alimenta bem com os nutrientes necessários, ela vai para uma comida artificial, o famoso fast food. E aí, Uhum. tendo essa série de doenças que vão surgindo não só físicas, colesterol, diabetes, sedentarismo, isso e aquilo, como também mentais, ansiedade, depressão, uma bipolaridade e etc. Interessante. Eu concordo completamente com você, né, é interessante ver, né, a sua visão, né. A gente pega muito a filosofia, a gente vai muito para trás, né, e meu questionamento sempre foi esse: quem hoje, né, os nossos filhos vão estar lendo, vão estar vendo que tem realmente, né, que você falou, né, tem realmente traz algo novo, né, pensa algo novo, cresce, né, acrescenta aquele pensamento que já vem sendo trabalhado durante os anos, né. Vamos fazer agora, Brian, um bate-bola, né, umas perguntas rapidinhas aqui para você. Se você pudesse dar um conselho a Sócrates, lá quando ele estava no julgamento dele, lá decidindo, né, se fujo, se não fujo, se, né, aquele momento que a gente comentou aqui, o que que você falaria? Eu acredito que eu pediria um conselho para ele. Eu não sei se eu seria capaz de aconselhar ele com alguma coisa benéfica. Acho que eu só diria que ele estava fazendo o que era correto. Se ele acreditava que era correto, ele faria, e assim seguiria a sua jornada rumo à morte, como ele propriamente disse, né? Para mim Hum. resta a morte, para vós fica a vida. Então, acredito que eu pediria um conselho para ele, de como eu deveria agir se eu estivesse no lugar dele, por exemplo. Acho que eu estaria desesperado, como um ser humano, um mero mortal como nós somos, mas acho que eu pediria um conselho, no caso. Legal. E se você tivesse 10 minutos com Santo Agostinho, que dilema moderno você falaria ou traria a ele? Sobre a corrupção dos homens na modernidade, com toda certeza. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que ela não é predominantemente má, mas é uma sociedade onde os maus têm mais voz do que os bons. E isso Uhum. acontece por dois fatores: primeiro, a atividade da maldade, e segundo, a passividade dos bons. Então acho que seria muito bom discutir isso com ele ver que alguns corruptos ganham eleições, ele perceber que alguns larápios estão com milhões de seguidores na internet, ele vê que algumas pessoas que praticam crimes são vangloriadas. Então acho que ele ficaria bem perplexo e poderia me dar uma visão sobre isso daí. Legal. E, Epicuro, se você pudesse levar o Epicuro para dar uma passeada no shopping center hoje em dia, o que que você acha que ele te falaria? Qual o que você acha que iam ser os apontamentos dele? Eu acho que ele iria ficar bem angustiado com aquilo, porque as pessoas confundem Epicuro com, por exemplo, um hedonista barato. A palavra hedonismo, né, hedonê do grego vem de prazer, e os hedonistas na escola de Epicuro, eles buscavam o prazer, mas o prazer que você usufrui, que você desfruta, e não o prazer em que você é escravo dele, como o prazer de um consumismo em um shopping center. E eu acho que ele ficaria bem perplexo com isso, até porque nós temos prazeres carnais, prazeres hedônicos, e nós temos prazeres eudaimônicos. Aquele prazer que você tem de ver a apresentação no seu filho, no Dia dos Pais, como está chegando agora, é algo que não tem preço, é algo eudaimônico. A eudaimonia é a conexão do divino com o terreno. Agora, quando você tem um prazer sexual, por exemplo, um prazer de se alimentar, um prazer de ingerir uma bebida que você gosta, isso é um hedonismo, só que sempre numa medida que é suficiente para você. É diferente você necessitar de alguma coisa e você escolher alguma coisa. Como ele propriamente diria, para a pessoa que não sabe o que é suficiente, nada se torna suficiente. Uma vez que você ultrapassa os limites, não existem mais limites. E é o que acontece com as pessoas hoje, escravos do prazer, escravos do vício e por aí vai. Legal. E Heráclito, se Heráclito pegasse o celular e visse o feed de notícias, o que que seria o comentário dele na rede social? Heráclito diria que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque o rio se altera e o homem também. Mas eu acho que ele diria que o homem não se banha nem mais uma vez. Ele falava muito sobre o devir, que não existe um ser, existe um devir a ser, pois as coisas se tornam, as coisas não são. Ele tinha uma concepção de presente inexistente, pois o presente é difícil você conceituar o presente, né? O Uhum. presente é o quê? É um minuto? É uma hora? É um dia? Isso é o presente? Porque se for, já não é mais, já se tornou passado, o que eu falei. Então ele tinha essa concepção de que o homem poderia pelo menos ir uma vez. Só que diante da velocidade da nossa sociedade hoje em dia,
eu acredito que ele mudaria o discurso. Ele falaria que o homem não entra nenhuma vez no rio, pois enquanto ele entra, ele já se altera e o rio também. Então, essa transmutação, como ele falava, o pantafei do grego, tudo passa, hoje as coisas só passam mesmo, nem é tudo, só a passagem que acontece, e com isso nós acabamos se perdendo. Por isso, como nós falamos dos ciclos, a necessidade de se agarrar com aquilo que não passa. Por exemplo, Uhum. a água, ela pode se mudar entre gelo, entre o estado gasoso, entre o estado líquido, mas nada muda o fato que ela ainda é o H2O. Essa é a substância dela em todos os formatos físicos da matéria. A mesma coisa somos com seres humanos. Nós vivemos em vários contextos, mas não nada muda o fato do caminho do bem, o caminho da virtude, o caminho do conhecimento, da sabedoria. Por isso, o retorno ao mundo clássico, como falamos aqui. Interessante. Pareceu que o entrar você muda antes até de entrar na água, já nem é mais você, você está entrando, já não continua mais você, né, e a água já passou, você já mudou, e aquilo antes da entrada, né, interessante. Se você pudesse ler um diálogo platônico, um diálogo pela vida inteira, qual que você escolheria a se repetir? Eu deixei ele até aqui separado, é o Fédon. Fédon de Platão é Hum. o diálogo que narra a morte de Sócrates, o último momento de Sócrates, o Fédon, e tem uma frase no finalzinho que eu deixei até guardada, que diz assim: esse foi o fim, Equécrates. Equécrates, no caso, é o ouvinte do diálogo e Fédon é quem está narrando o diálogo. Fédon estava no momento da morte de Sócrates, quando ele bebe o veneno à cicuta, e ele diz assim: esse foi o fim, Equécrates, do nosso amigo, um homem que poderíamos dizê-lo que foi entre todos os que conhecemos o melhor, como também o mais sábio e o mais justo. Então, olha que interessante o legado que Sócrates deixou, né? E eu penso em uma frase, em um ditado egípcio, que fala que o homem morre duas vezes. A primeira é quando o corpo falece e a segunda é quando o seu nome é dito pela última vez na face da terra. Então, diante da minha finitude, quando dirão meu nome pela última vez? Como Uhum. os meus netos vão se lembrar de mim? Como será que os meus alunos vão se lembrar de mim? Como será que Sócrates também está sendo lembrado até hoje, então, portanto, ele ainda vive? E é por isso que eu gosto muito desse diálogo que fala sobre a imortalidade da alma. O ser humano morre, mas ele tem algo além da morte. Ele tem algo que continua além dele e até se torna um fator de valoração da morte, como falamos aqui, o memento mori, né? Fazer uma vida que vale a pena ser vivida para um legado também que vale a pena ser seguido futuramente. Exatamente, né, quando é que o último homem vivo vai falar sobre você, é quando você realmente morre. E você vê que esses filósofos, né, eles continuam, vivíssimos hoje em dia nesse sentido, né, e vão perdurar aí, e faz a gente pensar no nosso legado, né, você colocou a palavra legado muito bem colocada, o que estamos criando para nossa posteridade, você como professor, como filósofo, né, artistas, né, e etcétera, até quando o que a gente cria vai ainda impactar, né, as próximas gerações e estar aí e viver depois que nosso corpo físico for, né, isso é importante. E se você pudesse tomar um café, tomar um suco com um filósofo vivo ou morto, quem que você escolheria e o que você perguntaria? Aristóteles, com toda certeza, é o meu preferido. Eu já li, reli várias vezes ele por conta de uma situação muito engraçada. Eu cresci num lar cristão, né? Cresci num Uhum, lar religioso. Eu, inclusive, ensinava teologia dentro da igreja. Eu sempre, como eu disse, eu considero de maneira intrínseca dentro de mim esse fator de didática, então eu já ensinava sobre a igreja, só que eu nunca questionei a minha fé. E uhum. um questionamento sobre uma crença que você tem é necessário, porque aí você sabe se a crença é sua ou se a crença é do mundo que te vendeu isso. Schopenhauer diria que nós nascemos, vivemos e morremos defendendo coisas nas quais não optamos por escolher. Você vai morrer falando que, por exemplo, você acredita em Deus, mas você acredita porque você acredita de fato, porque você já pensou no fato de não poder acreditar, ou porque as pessoas te falaram que acreditar em Deus é bonitinho, que ir na igreja 2 vezes na semana é legal, é socialmente aceitável. E foi o que eu fiz quando entrei na filosofia. E eu entrei tendo contato com os ateus, como por exemplo Nietzsche, e aí depois eu fui buscar respostas filosóficas para uma provável existência de Deus, no qual eu poderia me fundamentar racionalmente, e não só como uma crença. E Ok. Aristóteles foi o primeiro deles,
com a teoria do primeiro motor imóvel, que é uma teoria que até hoje eu, pelo menos, nunca vi, e olha que eu estudo bastante, alguém refutando essa ideia de que o homem retrocede a uma causa e potência desde a causa originária, que é Deus, no caso, o primeiro motor imóvel, e não Deus como nós conhecemos, o Deus cristão, o Deus judeu, o Deus espírita, não, Deus como um fator transcendente, como Uhum. para metafísica, e não como uma entidade que é religiosamente identificada. Mas seria ele, e eu falaria exatamente sobre isso, para ele me explicar ainda melhor sobre essa teoria, que foi o que fez eu começar a acreditar em Deus de uma maneira voluntária, de uma maneira racional, e não só como uma crença vazia, dotada de sentimentos e aceitabilidade da sociedade. E é até algo que as pessoas falam, né? Fica interessante aqui deixarmos esse relato, porque as pessoas acham que filosofia é sobre ateísmo. Ah, professor, você acredita em Deus? Eu falo, sim, acredito. Mas eu não falo a religião, algo do gênero. Eu só falo que eu acredito porque eu creio que tenha algo acima do ser humano. E eles falam, Uhum. nossa, eu jurava que você era ateu porque você é da filosofia. Não, não tem nada a ver. Filosofia é sobre razão. Acreditar ou não acreditar é um fator de crença. Mas nós podemos unir os dois com um pensador como Aristóteles, como São Tomás de Aquino, por exemplo, que vai surgir depois. Legal. E, se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo do mundo, Brian, todo mundo fosse receber no seu celular, em BuzzDoor, outdoor, uma frase para deixar para todo mundo, qual seria? Eu acredito que a frase que mais me marca, assim, eu não sei se foi eu que inventei, se eu já vi em outro lugar, só sei que é uma frase muito marcante, que diz que no fim nós não poderemos adicionar mais dias em nossa vida, mas hoje nós podemos adicionar mais vida em nossos dias. Viver é uma entrega, viver é uma voluntariedade, viver é uma disposição. Não condicione a sua vida a um fator monetário, a um fator financeiro, a um fator de aceitação do que os outros têm sobre você. A sua vida depende unicamente de você. E um Uhum, exercício que você pode fazer agora mesmo, para você perceber que a vida é uma entrega, é o fato de você estar assistindo isso daqui. Você tem vários privilégios que são incontáveis, porque você não percebe cada um deles. Você acordou, você provavelmente tem um alimento na barriga, porque você ingeriu alguma coisa hoje, você tomou algum banho, você está indo para o trabalho, você está retornando. Independente da condição que você viva, a vida se torna uma entrega porque ela não depende de condições. Então, nós podemos sempre adicionar mais vida a partir do momento que percebemos isso aqui, que o contexto pouco importa. O que importa é a entrega. Até porque se você condiciona a sua vida ao que te cerca, quem garante que você vai viver quando você tiver esse contexto, como o dinheiro, o carro, o sonho que você tem da profissão, sendo que você não vive agora? Então, uhum. exatamente isso. Legal. E fala um pouquinho das suas redes sociais, seu site, como é que as pessoas podem fazer para saber um pouco mais do seu trabalho, do plano estoico, como é que funciona? Então, nosso foco, né, o Plano Estoico, é uma empresa de educação filosófica, de educação clássica, mais precisamente falando. Nós estamos aí, vamos bater 2 anos de empresa, de negócio sério mesmo, sendo bem executado. E o Uhum, nome já diz do estoicismo, porque o estoicismo é a filosofia mais prática, acredito eu, que nós temos dentro da história da filosofia. Então eu escolhi esse nome Plano Estoico, porque eu não quero que a filosofia seja como é ensinada nas escolas, com um uhum, distanciamento tão grande, mas algo prático que muda a sua vida. Tanto que nosso dilema é filosofia para se viver melhor. E nós temos o nosso Instagram, @plano estoico, você acha com facilidade por lá. Eu tenho meu Instagram pessoal, professor.brian, mas não posto nada por lá, apenas eu deixo para os alunos que querem interagir, querem ter uma vivência mais próxima. Nós temos nosso YouTube, também, @plano estoico, você acha com facilidade. Todos os dias eu publico uma reflexão diária do estoicismo. Hoje, por exemplo, nós falamos sobre o silêncio é poder. Todos os dias, algo prático de no máximo 5, 6 minutinhos para você guiar o seu dia. Nós temos o TikTok, mas nada muito abrangente, apenas o mesmo que postamos lá, é o mesmo que postamos no Instagram. Mas eu recomendo o Instagram com mais força, porque por lá você também pode encontrar nossos projetos, nossos cursos. Nós temos dois cursos principais atualmente. Nós temos, primeiro, o nosso clube de leitura Desvendando Clássicos, como eu citei aqui várias vezes. Nós lemos 11 livros em um ano, um livro por mês, de fevereiro até dezembro, e alternando entre um clássico da filosofia e um clássico da literatura. Mês passado lemos A Morte de Ivan Ilyich Tolstói,
Esse mês leremos O Banquete de Platão e no próximo mês O Estrangeiro de Albert Camus. Nós já temos cronograma para 2026, 2027. Então é uma ótima prática de você iniciar as leituras dos clássicos, recorrendo ao que é sempre atual e de uma maneira didática. Nós temos aulas ao vivo, nós temos aulas gravadas que eu disponibilizo semanalmente para os alunos, nós temos materiais de apoio, nós temos encontros presenciais, que começaremos inclusive nesse mês, são alunos pelo Brasil inteiro, então provavelmente no seu estado vai ter um encontro para quem está assistindo. Nós temos o grupo no WhatsApp de interação, e o segundo curso, que é um curso um pouco mais restrito, eu não deixo qualquer um se inscrever, que é a nossa Academia Filosófica, no qual eu destrincho toda a história da filosofia para os alunos, trazendo já esse emblema prático ali, não só falar da história do filósofo, mas o que ele quis passar para a nossa vida. E aí nós vamos desde a introdução ao filosofar, passando pelos mitos e tragédias gregas, pré-socráticos. Atualmente nós estamos no período helenístico e vamos continuar por muito tempo ainda. E aí, caso você faça parte do clube de leitura, eu disponibilizo vagas para a Academia Filosófica, então eu deixo uma escala de consciência para não virar Uhum. bagunça, né? Até por ser um curso mais profundo, eu preciso que o aluno queira de fato estudar a filosofia, não que ele chegue lá achando que é um cursinho barato ou algo do gênero, como se fosse uma grade de uma faculdade, que hoje em dia as faculdades infelizmente estão assim, mas é exatamente isso. Nós temos esses dois, recomendo o clube de leitura para quem gosta de leitura, e acredito que todos gostam que estão assistindo aqui, e recomendo também a nossa Academia Filosófica para quem quer unicamente estudar sobre filosofia de maneira aprofundada. Legal. E pessoal, todos esses links, as informações vão estar aqui embaixo na legenda para que vocês possam clicar, seguir, acompanhar aí os lançamentos, as pílulas filosóficas e, quem sabe o clube, né, e o curso aí do Brian. Brian, quero te agradecer muito aqui a troca, foi muito interessante, vários insights, né, vários ensinamentos, aprendizados. Tenho certeza que o Clube do Livro traz muito conhecimento, agrega muito ao dia a dia prático, né, como a gente conversou aqui, né, dos alunos e das pessoas que te acompanham, e queria deixar a última palavra para você. Eu quem agradeço, Marcela, de coração, é um prazer estar aqui. E são momentos como esse que eu considero um momento de vida e não só um momento de existência. Aqui eu estive com você, não pensei em problemas, não pensei em adversidades, não pensei em cansaço, não pensei em absolutamente nada. Só no nosso papo, na nossa conversa, porque eu penso que eu nasci para isso, é o que eu amo, é o que eu gosto, é o que eu quero levar até o último dia da minha jornada, e você me proporcionou mais uma vez uma chance de se viver, e é algo que eu valorizo muito em quem está ao meu derredor. Agradeço de coração, agradeço a todos que assistiram até aqui. Os alunos, acredito eu vou recomendar o podcast para eles. Eles não me conhecem com tanta profundidade, porque é o meu lado mais profissional, não o meu lado pessoal, mas hoje eles souberam um pouco de como eu penso através da filosofia, da literatura e principalmente do meu contexto, da minha criação. E assim eu encerro por aqui minha participação. Espero que tenham gostado e fico muito feliz por terminarmos com o nosso objetivo do começo, melhor do que começamos, pelo menos comigo. Exatamente. Muito obrigada, agradeço muito. Tchau.